Opa, chegamos por aqui para mais um podcast, segundo episódio do podcast, voltando aqui, do podcast Resenha com Rapadura. E, meus amigos, dessa vez eu tenho o prazer e a honra de estar aqui nessa conversa, nesse papo, com duas figuras que se tornaram amigos, né? São amigos de longa estrada, a gente já se conhece há algum tempo. E hoje a gente fala sobre narração esportiva, que é um dos pontos essenciais do futebol. Vou cortar aqui para geral, aqui porque eu tô vendo pouco. Cortei para geral. Alessandro Oliveira e Edu Lima estão aqui com a gente para falar sobre futebol, sobre transmissão, sobre narração esportiva. Meus amigos, estou muito feliz de ter vocês por aqui. Edu, que prazer, cara. Mais uma vez a gente resenhando por aqui. Relembrando o começo, né, cara? Começo, na verdade, boa noite a todos. Fala, parceiros, aqui no canal Futebol e Rapadura. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Carlos Henrique. Na verdade, para mim é um prazer enorme, né? Eu fugi o tanto que eu podia de podcast, particularmente. Gostava, não? Eu sempre gostei de entrevistar, né? Já fui repórter de campo, então sempre gostei de entrevistar. Agora, ser alvo da entrevista, objeto da entrevista, eu ainda vou me acostumar no decorrer, mas já botaram ali umas bebidas para nós começar a falar, ficar mais mole, para começar a já soltar as coisas. Aí nós vamos falar aquele que não era para falar, atacamos o pau no povo aqui. Que é isso? Isso é um ambiente familiar. Não, mas também nos ambientes familiares também a tesoura come de modo. Mas assim, a gente, claro, evidente, vamos trazer aqui para os parceiros internautas, aqui um pouco falando sobre futebol, falando sobre narração esportiva, né? E ao lado do Alessandro, que a gente estava de lá para cá, uma estrada bem longa, de lá para cá, no carro, a gente estava conversando exatamente quando eu conheci o Alessandro, ele fazendo a transmissão do estádio, eu estava ali, embora eu seja, acho que o dobro da idade dele, né? Mas em termos de narração esportiva, ele é bem mais experiente do que eu, e eu lembro no meu comecinho que o Aguiar Júnior, nosso querido Aguiar Júnior, lá da Active Web Rádio, só vai pro jogo, vai dar Ceará e ABC, o Alessandro vai narrar, e você vai lá escutar a narração dele para aprender. Eu fiquei lá, escutando aquele meninozinho rei, né, franzino e tal, de um velho já de barba branca, escutando um meninozinho já gigante no rádio. Então, para mim, a satisfação é enorme estar aqui com essas feras aqui do Rádio Esportivo Cearense. Ale, prazer ter você aqui, cara, mais uma vez. Prazer todo meu, acho que, né, tava na hora. Fico feliz com o crescimento do canal e com mais esse projeto. Acho que a gente está precisando disso aqui na mídia local, sabe? Não só a valorização da mídia, mas também do próprio esporte, um olhar diferente, um ângulo diferente, que às vezes não é tratado na mídia convencional, né, na TV, no rádio. Aqui na internet é um espaço bacana. E estamos aí, né? Estamos aí nesse tempinho. Vamos falar de narração, vamos falar de momentos legais, não tão legais, constrangedores ou não, mas foi legal essa história que o Edu contou, porque, verdade, que é 2018, né? Acho que 17, 18, não estou lembrado, mas o Aguiar só tocou, ensina ele aí, eu vou ensinar como? Eu não sei o que é que eu estou fazendo aí. Um velho desse. Mas é isso. Foi assim mesmo. Mas acho que não sei se eu ensinei direitinho, né? Não sei se você pegou direitinho. Não, peguei. Você tá na universidade esse ano, irmão. Não, mas tô lá porque eu tive bons instrutores, boas pessoas que eu fiz referência e na TV aberta, porque eu me espelhei em algumas pessoas, né? Alessandro foi um deles que eu vi assim, na narração dele, a narração jovem, a narração para frente e tal. Porque uma coisa você também, assim, eu tive a sorte de ter iniciado uma equipe esportiva de pessoas muito experientes. Minha primeira equipe esportiva, que foi naquela época, lá 2018, 2019, foi com o Gomes Farias, né? Você conhece muito bem. Você era repórter dele. Eu era repórter dele. Indicado pelo doutor Anastácio de Castro, que também é narrador lá até hoje. Chá comigo, meu padrinho no rádio. Me indicou para o Farias. Farias nunca tinha me visto, gostava da minha voz, mas nunca tinha visto meu trabalho. Me deu a oportunidade de ser repórter do Ferroviário. E aí, nesse início, fui galgando ali de repórter, me inventaram dizer que eu ia ser um comentarista. Eu comentei também, indicado pelo saudoso Flávio Moreira, que era nosso chefe de equipe. Então, assim, eu tive referências ótimas. A minha primeira equipe esportiva, Gomes Farias, Alano Maia, Daniel Campelo, Iberno Monteiro, Océlio Pereira, Flávio Moreira, ou seja, uma equipe de dinossauros que me ensinaram bastante. No bom sentido. No bom sentido, mas também admirando outros narradores. O Alessandro estava nessa época lá na Band News FM, escutava ele também, e uma moçada realmente boa. Então, assim, você vê os velhos e vê os novos, você acaba criando um certo estilo que abrange as duas vertentes. É isso. Vamos começar nosso papo de hoje.
Lembrando para você que nos acompanha, que a gente está mostrando aqui um brinde, né? Como é que a gente pode dizer? Mima eu acho meio paia. Mima é para Instagram. Um agrado. Recebido. Recebido seguidores. O recebido do nosso companheiro Geladão Ítalo, o mercadinho Geladão Ítalo, mandou aqui pra gente, tá aí na tela o QR Code para você clicar e ir direto pro Instagram deles. Também pedir. Rapaz, chega gelado, chega na hora, chega bem embaladinho, o motoqueiro vai deixar na sua casa, qualquer canto dessa cidade, você também consegue esse material. Tem também, vou até escolher aqui, quem pediu tá chegando por aí, o material do pessoal da The Holy Pizza, né? Vai chegar 2 pizzas aqui pra gente. Fala a língua de vocês, né? Eu vou até pegar aqui uma aguinha, porque eu começo pela água para forrar. Ah, é? Começa pela água para forrar, depois nós empurramos ali a via ali que tem vinho, cerveja. Hoje não. E hoje só é segunda, hein? Imagina a quinta-feira. Se esse podcast fosse na sexta-feira, eu estrago. Tá. Eu lembro. Eu vou já lembrar isso daqui a pouco. A transmissão? Eu vou lembrar daqui a pouco. É isso, meus amigos. Tem um link dessa transmissão aí? Tem, tá no canal. Deve estar no canto. A transmissão que o Edu passou um pouquinho do ponto. Maria. Passou do ponto? Eu tava conferindo até as camisas dos jogadores. Cara, eu quero entender como é que é narrar bêbado. Tipo, eu não quero passar por essa experiência. Mas como é narrar bêbado? Cara, assim... Bêbado não, né? Assim, já tá alterado, né? Não, assim, dos 30 minutos do segundo tempo, eu já não entendo. Porque a gente que é narrador, a gente tem que ter uma dicção quase que perfeita, né? E a gente trabalha muito diariamente para isso, faz exercícios diários para poder realmente ter uma narração de uma dinâmica boa, de uma... Né, os trava-línguas, a gente destrava-língua, na verdade, né? A gente vai trabalhando diariamente. A minha amiga, quando o mel desce... Quando o mel desce... O mel desce para a barriga e vai para a cabeça. Meu amigo, você pode ter trabalhado a dicção, trabalhado com 5 fonoaudiólogos por dia, não tem bom não, parceiro. E narrar realmente embriagado é uma coisa que eu não desejo para ninguém, mas também 2 feras no rádio cearense, na TV cearense, Hermano Hesse e meu parceiro Carlos Henrique, só botando a dita cuja no meu copo, meu amigo, olha... Eu vou já contar essa história daqui a pouco para vocês, mas meus amigos, vocês podem apontar o celular aí pro QR Code, né? Seguir a The Holy Pizza no Instagram, a pizza realmente é sensacional. E daqui a pouco chega, a gente vai mostrar para vocês abrir essas pizzas. Eu pedi, não qual foi o sabor que eu pedi, mas vai chegar, vocês vão. Vai chegar, é o que importa. Vai dar certo. Tá aí o QR Code na tela para você seguir no Instagram. Vou tirar da tela e botar o QR Code do portal Terra da Luz lá, nosso parceiro aqui também, né? Obviamente hoje, por uma questão técnica, uma questãozinha de força detalhe. Nosso querido Herman Hesse está se recuperando da cirurgia também. A gente não conseguiu fazer essa live simultânea lá, mas ela vai completo, o podcast vai completo lá para o YouTube do Futebol do portal Terra da Luz e também para o Spotify, além, claro, aqui do nosso canal Futebol e Rapadura. Meus amigos, deixa eu só mandar um abraço para 2 grandes figuras aqui. Primeira patroa, né? Tá aqui acompanhando, óbvio. Não mande, vai que eu não mando. Mande não pra você ver. Pois é, a Rafaela Pinto, um beijo. Grande Rafinha. E, olha aí, Fernandinha Alves disse que o Ale meteu a régua, mano. Eu tô me sentindo lisonjeado, porque o Alessandro, ele fez esse corte a lá o quê? Um corte de cabelo da modernidade, digamos assim. Sim. Que eu também faço quando eu tô com... Um social só. Cheguei lá, social. 1,5 na lateral e... Já era. Taca a tesoura aí. Meteu esse corte pra estar aqui no podcast com a gente. Hoje à tarde, hein? Aí. Faça igual... Eu quero o cabelo igual do Zé Gotinha. Pronto, ele pegou... Como é o cabelo do Zé Gotinha? Pegou esse aqui, ó. Que tem um bichinho aqui meio... Tá. Mas ficou bom. Não, na minha cabeça ia ficar ridículo, né? Mas, não, também, meu amigo. Não, aqui tinha que ser corte caixa d'água. Aí... Conta a caixa d'água. Galera, vamos começar falando aqui. Daqui a pouco chega a nossa pizza. A gente vai falar mais dos nossos patrocinadores. Você pode seguir. Tá na descrição também o link aí para você seguir os 2 no Instagram. Vamos começar falando de começo, né? Como tudo começou. Ale, Edu, eu queria que vocês falassem. O Ale, eu já sei mais ou menos da história dele. Eu conheci o Ale exatamente quando ele estava começando. Só que o Edu não. O Edu eu conheci já depois de uns carnavais rodados, né? Verdade, Como é que começou, Edu, essa paixão aí pela narração, cara? Na verdade, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Vou contar a primeira vez aqui. As pessoas sabem como é que começou, mas o começo que começou. Porque assim, eu sempre gostei de futebol, sempre fui um sujeito apaixonado por futebol.
Mas eu sou da área da música, né? Toquei em algumas bandas, toquei aqui na Noite de Fortaleza, nunca pensei em trabalhar com crônica esportiva, mas eu sempre gostei de futebol e sempre gostei de imitar narradores, né? E sempre gostei, e eu acho que eu tenho uma maneira de falar um pouco acelerada, porque quando eu era criança eu gostava de imitar o Tom Cavalcante narrando. Imitando Farias. Imitando Gomes Farias. Imitando Gomes Farias. Então eu lembro que tinha umas fitas cassetes quando eu era criança, de shows de humor do Tom Cavalcante, e que ele imitava uma narração acelerada e imitava o Gomes Farias, né? E eu achei aquilo massa, eu achei aquilo engraçado, e eu acho que a minha dicção acelerada se dá por conta de querer imitar o Tom Cavalcante. Beleza, eu nunca pensei em trabalhar com narração esportiva, eu venho da área da música. Em 2018, o meu pai veio a falecer. E para mim foi o evento mais triste até agora da minha existência, até hoje. Não foi realmente um baque enorme. E para mim, muitas vertentes da minha vida, das áreas da minha vida, acabaram ficando assim, meio balançadas, inclusive as profissionais. Eu estava desiludido com música. Eu fui empresário do ramo de alimentação funcional também. Eu já fiz muita coisa. Empresário do ramo de alimentação, funcional. O que é que faz um profissional desse? Bom, o que é que faz, né? Eu tinha aquelas... Hoje as pessoas chamam de maneira errônea de pirâmide, né? A gente costuma chamar de marketing de rede. E eu iniciei um projeto de marketing de rede aqui em Fortaleza, de uma empresa americana, no ramo de babosa. Muita gente vai associar agora só porque eu falei babosa. Babosa? Não associei. Aloe vera. Tá. Aloe vera. Não, pode dizer. Aloe vera é uma base. Enfim, o que acontece? Não é televisão aqui que não pode dizer, não. Pode falar. A Forever Living, a empresa americana, estava começando aqui em Fortaleza, eu me associei com uma galera e ganhei realmente muito dinheiro nessa época, porque quando você é novo e abre mercado na cidade, a tendência é os primeiros que chegarem acabam pegando uma fatia interessante do mercado. Ganhei muito dinheiro, perdi dinheiro também, e aí eu estava muito desiludido. Em 2018 meu pai falece, e aí eu queria fazer alguma coisa nova na vida. Eu já conheci o Dr. Anastácio de Castro, que é narrador até hoje da Jovem Pan, mas já fez trabalhos na Bahia, inclusive, um narrador muito conhecido aqui. E eu conheço ele de criança, sou amigo dos filhos dele, né? E aí eu tava uma vez assim, ele já me conhecia, ele disse: rapaz, tu tem uma voz boa, tu nunca pensou em trabalhar no ramo esportivo, não? Eu disse: já pensei, mas eu não sei o que precisa. Não, você precisa fazer o curso de radialista e de alguma rádio que lhe indique para você fazer esse curso. Ele deu o suporte, ele deu a coisa. Então, vou fazer. Aí ele me indicou, e aí eu fiz o curso, e as primeiras vezes em que eu coloquei a minha voz no dial foi num programa que ele tem até hoje, na Rádio Cidade AM 860, de sábado, das 10 às 11, agora me fugiu o nome do programa. Saúde. Não. Saúde, não, isso aí é de outra rádio. De outra rádio. Agora, eu acho que vai me desculpar. Era alguma coisa na cidade, né? É um programa muito escutado até hoje. Ele tão escutado que você não lembra o nome. Que fala de futebol. Que fala de tudo, até de saúde. Tem até participação da Cristina Silva e tal. Cristina faz participação? No programa, sim, sábado, ela dava voz. Ela é, sim. Cidadania na Cidade. Cidadania na Cidade. Lembrei. Cidadania na Cidade. Então, e era todo sábado de manhã, e era o meu estágio, né? Que eu precisava do estágio e tal. E eu fiz, e aí ele falou: talvez vá abrir uma vaga de repórter. Eu sei que você quer ser narrador, mas talvez vá abrir de repórter. Não, beleza, vou começando assim e tal. E aí, o que acontece? Ele sofre um infarto do coração, Anastácio. Foi um período que ele ficou afastado, acho que 1 ano, ou até menos do que isso. E aí eu, agora a minha chance de... E ele já era da equipe do Farias, né? Do Gomes Farias. E ele já tinha comentado com o Farias que ia trazer um cara de uma voz boa para fazer a ponta de gol do Ferroviário, ser repórter do Ferroviário. Ele acaba tendo esse problema. O Daniel Campelo, o grande Daniel Campelo, dizer saudoso, Matheus, velho. Que é meu amigo até hoje. Saudoso. Ele acaba substituindo o Anastácio nesse programa, a pedido do próprio Anastácio. E a gente trabalhou junto nesse programa, e ele, né, também fez coro junto com o próprio Anastácio para colocar como repórter do Ferroviário no começo de 2019. Mas eu já tinha narrado antes pela web rádio do Aguiar, que a gente estava na web rádio, onde eu conheci o Alessandro. Eu tinha feito assim, umas participações em programas dessa web rádio, mas no Dial foi nesse programa. Pronto, aí comecei como setorista do Ferroviário. Depois o saudoso Flávio Moreira: rapaz, acho que você dá para comentarista.
Vou lhe colocar nos jogos comentando. Essa frase é forte, hein? Essa frase é perigosa. Essa frase é muito forte. Aí eu, bom, vamos lá. Depende muito da sua interpretação. Aí ele me coloca em alguns jogos para comentar. Eu até conversei com o Alessandro, eu não gosto de comentar. Eu acho que você precisa. Você comentou recentemente na Torcida K, né? Você estava falando exatamente sobre isso, que é que não é muito sua praia. Não. Eu prefiro ou ser ponta de gol, ser repórter, Foi tão bom que a transmissão caiu. Foi, não aguentou. Maria. A transmissão, tô me culpando até agora. Não, mas não foi isso, não. Não tem nada a ver. Então, assim, e aí o Flávio Moreira depois me colocou, e aí, posteriormente, o Flávio Moreira acaba saindo da equipe. Quem assumiu a coordenação foi o nosso outro saudoso amigo nosso que a Covid infelizmente levou, que foi agora esqueci o nome dele, filho do... De quem? Ele trabalha na PAN, até tá falando dele também que morreu na Jovem Pan. Ele trabalhou no Grupo Cidade lá. O Pedro Alan. Pedro Alan. Pedro Alan, um excelente e tal. Ele foi coordenador e ele me disse, rapaz, pode colocar para narrar. Ele começou a narrar uns jogos e tal, e ele começou realmente a minha narração no Dial dentro da Rádio Cidade. Assim, isso tudo de 2018 para cá. Então, eu não sou, embora eu tenha 42 anos, seja meia idade, mas eu sou um menino ainda dentro da narração esportiva, dentro do mercado que é o futebol. Legal. Eu estava falando dessa história do Ale, porque é interessante, porque o Alessandro começou por uma briga da tua mãe, entre aspas, assim, né? Um castigo da sua mãe. Conta essa história pra gente, Ale, mais uma vez. Cara, tem dois caminhos para você ser narrador esportivo, né? Um é o caminho de você amar esporte, ser um jogador frustrado e entra no jornalismo esportivo, ou por algum outro motivo mais amante do esporte, o outro é por amar a comunicação. Este é o meu caminho. Eu não sou não tenho uma afinidade tão grande com o próprio esporte em si, mas com a comunicação, sim. Desde sempre, a minha adversária está em casa assistindo televisão, escutando rádio. Então, era o que eu tinha que fazer. Não saía de casa, tá? Eu dificilmente saía para brincar com um amigo ou outro. Então, sei lá, era da igreja para casa, de casa para a escola e vice-versa. E aí, em 2009, meu pai sempre gostou muito de futebol. Ele sim gosta de futebol, torce Ceará, inclusive. Ele é daquela safra mais antiga que tem 2 times para torcer, né? Que já que não chegavam os sinais dos jogos locais aqui no estado, ele buscava um time do eixo Rio-São Paulo, então ele escolheu o Flamengo, então torce Flamengo, torce Ceará, e me chamou para assistir um jogo, um clássico rei, na Série B, só que num bar, né? A gente não ia para estádio, era outra realidade, questão financeira, questão da violência já naquela época, então ele me chamou, vamos ver lá o jogo. Vamos. Começou a beber dali. Não bebi, não. Não bebi dali, não, é recente. É complicado. E nem bebo essas coisas todas, não. Nem água eu tô bebendo aqui, mano. Mas vamos lá. Foi pro jogo, foi para esse clássico rei, o Ceará jogou com o Fortaleza, aquela campanha da Série B que o Ceará subiu, né? E o Fortaleza acabou caindo. E eu não entendia absolutamente nada. O gol, a gente sabe que é gol, porque o narrador grita lá, né? E para eu tentar entender o que estava acontecendo, cara, meu pai me chamou aqui, eu mal saí de casa, então eu vou ter que honrar isso aqui. Ele me chamou, então é importante. Vamos ver o jogo. Vamos lá. E aí eu tentando entender nada, cara, eu tenho que conseguir entender isso aqui. Vou prestar atenção no narrador. E aí o narrador era o Bosco Farias, no Premier, que era o PFC naquela época. Sim. O PFC é 100% futebol. Jogos aqui era ele e o PC Norões, tal, toda aquela grife. Era a equipe principal daquela época. Exatamente, era a equipe que fazia os jogos aqui em 2009. Antes do Bosco era o Vitor Hanover, né? Sim. E aí um pouquinho depois vem o Antero e tal, mas naquela época era o Bosco Farias. E aí eu passei a escutar o que o Bosco falava. Isso aí é falta, beleza. O cara derrubou o outro ali, falta, tranquilo, lateral. Fui aprendendo. E fui aprendendo futebol mesmo em si. Até o momento eu não tinha dado o start de querer narrar futebol, de querer fazer aquilo ali. Mas eu queria comunicação, eu queria comunicar, eu queria apresentar alguma coisa. Minha principal referência na televisão era o William Bonner. Então, quem sabe um dia, queria apresentar Jornal Nacional. Eu não perdia um Jornal Nacional. Todo tipo de cobertura jornalística. Isso tu com quantos anos? Cara, desde 3 anos. 3 anos? 3 anos. Eu tenho uma lembrança de novinho assim, campanha política, horário político na TV. Eu passava de canal em canal para ver o delay. Porque uma emissora gerava e as outras pegavam o mesmo sinal, E eu ficava ali, ó, o deputado falava, eu mudava. Terminava, pronto. Vazava o sinal de uma emissora na outra. Sei lá, acabou o horário político, aí quem estava gerando era a Globo, aí a Record vazava o sinal da Globo. Eita, aí eu ficava com isso. Eu sempre tive isso, tanto que eu falo de mídia hoje também, né? Então, tem esse lado aí também que eu já tinha, desde o começo, e não sabia o que era.
Vamos para 2010. O Ceará sobe para a primeira divisão. E meu pai estava empolgadaço, queria ver o Ceará. Eu nunca tinha visto o Ceará na primeira divisão e o Fortaleza também não tinha visto, porque tinha subido já tinha jogado quando eu era. Já tinha nascido, mas não tinha visto, não acompanhava futebol. O pessoal, meus amigos falando futebol na escola e eu tava nem aí. Legal, beleza. E aí eu não entendia nada mesmo. E quando o Ceará sobe, eu já passei a acompanhar, já sabia que era uma classificação e tal. Beleza, vamos ver o jogo. Na semana do jogo, eu tinha uma nota baixa em matemática. Meu Deus do céu. Tirei 1 por piedade da professora, que ela me deu 1, porque foi 0. Ela arredondou para 1. Você imagina o nível dessa prova, mano. Foi horrorosa. Professor, o que conserta aí? O cabeçalho, seu nome só. Você foi isso? Foi isso. Foi porque eu fui fazer, ela deu 1. E aí, cara, além da nota baixa, que é o principal motivo, eu também não estava muito bem comportado. Eu sempre me comuniquei muito, então eu conversava pra caramba em sala de aula. Aquelas conversas paralelas que as professoras falam, né? Dizem. E aí, pronto, o jogo era no domingo. Na sexta-feira, teve a reunião de pais. Não teve outra. Pronto, não tinha o que fazer. Aqui a nota baixa, tá aqui a prova, aqui, tal. Eu tentei segurar, esconder até o último momento, mas não deu. O castigo veio, tinha que recuperar a nota, e para recuperar a nota eu perdi o que eu mais fazia, que era assistir televisão. Não vai assistir televisão. Ixi. Não vai sair. Ixi. Aí, poxa vida, que também não vai beber. Não bebia, mano. Tinha 13 anos. 13 anos. Mas um bebê com 13 anos. Casei com bebê com 11. Polícia Federal. Filho de Deus. Aí, cara, chegou o dia do jogo. Meu pai foi assistir o jogo e eu fiquei... Eu assisti o jogo, eu assisti a abertura do Campeonato Brasileiro, porque passou na Globo um jogo aleatório, né? São Paulo e não sei quem lá. E o jogo do Ceará era 6h30. E aí o pai vestiu a camisa dele e foi embora. E eu fiquei lá tentando recuperar minha nota, terminei minhas tarefas complementares. A minha mãe me proibiu de sair e de assistir televisão, mas não de ouvir o rádio. Vou ligar no rádio. E a gente tinha um rádio do tamanho dessa TV aqui, que não dava para ver no display, né? Qual a frequência que estava. E aí, por sorte, cara, a rádio que a gente sempre escutava lá era 102.3, que era a antiga A3 FM. Que depois virou a rádio do forró. Era a rádio do forró. Eu não lembro qual era o nome da emissora na época. Era 102.3. Era esse o nome. A rádio do forró. Eu cliquei lá. Liguei, tá lá. J. Romulo narrando. E aí eu não entendi. Cadê a música? Eu não posso passar de rádio, não podia, porque só tinha, não dava pra ver, eu podia desconfigurar alguma coisa, eu não sabia mexer. Fiquei escutando lá. Falando. Eu, o que é isso? Do nada, pênalti pro Ceará. Aí eu, pênalti pro Ceará. Isso é futebol. E um negócio bem mais alto, um som ambiente, a torcida mais alta, era J. Romulo narrando, Luiz Guilherme nas reportagens. Comentários de Edmilson Maciel e Dimas Filgueiras comentando. Dimas comentando. Sim. E aí era a primeira transmissão depois de muito tempo no FM, porque o FM teve equipes antigamente da Transamérica, que eu não era, nem ligava muito. Fiquei sabendo depois por histórias, mas tinha passado um tempo que era só retransmissão. A Tropical FM retransmitia a Cidade AM, que era do mesmo grupo e tal, mas não era uma transmissão própria do FM com som de FM. E essa transmissão era com mais som nítido, digital, né? Um som digital e tal. E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Vai Geraldo para a cobrança. Bate o pênalti, defende o goleiro do Fluminense. Manda voltar porque ele adianta. Geraldo na cobrança de novo. Gol do Ceará. Aí que eu não entendi o que aconteceu. Foi o primeiro gol de rádio que eu parei para tentar entender. Porque antes você só via na TV. Era bater o gol. Era isso. No rádio não. Entrou a música. E o J. Romulo, naquela época, era alvinegro desde que foi gerado. Ele mas ele... Hoje ele não tem esse bordão mais. Porque tá na verdinha. Foi moldado, né? Não sei se ele tirou, mandaram tirar, enfim. Mas naquela época ele rasgava o Ceará nos 4 cantos da cidade. Eu lembro, só fazer um adendo aqui no que você está falando, o meu TCC, trabalho de conclusão de curso na faculdade, foi um documentário sobre rádio esportivo. E eu acompanhei Ceará e Avaí daquele jogo de 2016, que o Ceará quase cai para a terceira divisão, na arquibancada com o J. Romulo. O J. Romulo, nessa época, narrava da arquibancada. 16 ou 15? 15, perdão. Ceará e Macaé. Não? Era o time do Rio. Foi Ceará e Avaí, um gol do... Foi Ceará e Avaí, Ceará. De pênalti, o gol? Gol de pênalti do Rafael Costa. Macaé. Ceará e Macaé, pronto. Enfim. Eu acompanhei esse jogo da arquibancada com o J. Romulo, deixando a câmera na frente dele. E ele já tinha isso no meio da galera. E ele já tinha isso de narrar na arquibancada, né? Então, na hora que ele gritou o gol do Rafael Costa, ele ia para um lado. Aí o nego empurrava ele para o outro. Aí depois jogava ele. Meu amigo, é um material que eu guardo até hoje. Eu não coloquei no ar, mas é uma coisa espetacular. Depois eu vou passar para vocês verem. Mas é fenomenal o que ele fazia. Eu queria ver, porque eu acompanhei muito essa equipe, né? Foi a primeira equipe que eu escutei no rádio.
E aí eu fiquei, cara, o que é isso? Entrava a música do Roberto Carlos, obrigado, Senhor, Isso até um dia desse, e eu fiquei, cara, isso é um culto, isso não é. Ele, obrigado, Deus, muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Isso não é futebol, eu mudei de rádio. E aí do nada a vinhetinha, Ceará, meu Deus do céu. Aí ele, gol! Aí eu, pronto. A vinheta lá, Pastor J. Quase isso, cara. E eu fiquei, que massa, cara. Que massa. Aí eu fiquei um tempo de castigo ainda, não conseguia os jogos. Segunda, terceira, quarta rodada. Aquele você guardou pra você. Você não falou pra ninguém que eu vi? Foi. Eu fiquei em casa, pronto. O pai voltou, eu disse, Ceará, eu venci 1-0, né? Como é que tu sabe? Não tinha internet naquela época, né? Aí eu tava no rádio escutando. Aí, tá. Aí continuei escutando, aí comecei a encher o saco dos meus pais pra ganhar um sonzinho, sabe aquelas caixinhas? Muita gente chamava caixinha que estava nas bicicletas, né? Aquelas eu sei qual é. O pessoal andava muito. Eu não lembro o nome, mas eu sei qual é. Aquelas caixinhas de som. E aí eu ganhei com muito esforço. Eu juntei R$2 de um, R$5 de outro, R$10 de outro. Eu pedia pro meu avô, pro meu pai, pra minha mãe, tal. Vacilava, eu pegava também. Juntei R$75 e comprei. E aí passei a acompanhar todos os jogos mais quietinho, porque eu não podia ligar o rádio sempre, né? Aí o rádio lá em casa era o rádio, a televisão, mas tava vendo a novela, eu chegava, ligava o rádio lá, era outro artigo. E aí eu passei a acompanhar todos os jogos. E acabou o castigo, eu voltei a assistir, pro bar, né? E aí quando eu cheguei no bar, eu fiquei assistindo com a imagem de novo ali, vendo, e eu fiquei, tá faltando alguma coisa. Você com 13 anos, você ia pro bar com seu pai assistir o jogo. Sim, era um programa que o bairro inteiro ia. Uhum. Hoje em dia tá mais gourmetizado. Isso é em Maracanãú, onde você mora até hoje. Maracanãú, bairro do Zardo Viana. Foi em 2009 era o bar do tio Edson e depois foi o bar do seu Nonato. Cara, eu fico impressionado, Edu, como ele lembra com detalhes. Detalhes, Tu tem quantos anos hoje, Anderson? 25. 25 anos. Ele lembra de... eu lembro de coisas, tipo... eu lembrar 42, né? Não, eu lembro dessas coisas, sabe? Porque eu vivi muito aquilo ali. Hoje em dia tem coisa que marcou sua vida. Tem coisa hoje que passa batido aqui que eu não consigo dizer de hoje, que eu não lembro que eu fiz hoje. Sim. Mas eu lembro dessa foi marcante. Exatamente, cara. Foi um momento que realmente... E você já deve também ter falado em outras vezes também, porque já deve... Que é uma curiosidade enorme. Como é que foi o seu começo? Exatamente. Existe essa questão de você lembrar sempre, porque... E aí, eu fui assistir o jogo e senti falta do rádio. Aí eu vou ter que pedir um rádio pequeno, eu podia levar a caixinha. Uhum. Porque era a caixa maiorzinha, ela era a bateria, mas podia ser assaltado também, sempre teve os perigos dos bairros, né, periféricos. E aí eu, não vou levar a caixinha, eu pedi um radinho AM e consegui. Um radinho de pilha, e quando eu consigo o rádio de pilha, aí eu caio para um outro universo, rádio AM. Eu tava só no FM. Quando eu caio pro rádio AM, é Rádio Globo, Verdinha, Cidade AM, Metropolitana, eu tô falando na ordem do dial de futebol. Sim. O Povo CBN, Rádio Clube Pitaguari. Caramba. E aí eu, pronto, tô feito. Eu passei a acompanhar tudo. Campeonato Brasileiro, todas as rodadas, jogos da CBN, jogos da PIB. Tudo pelo rádio. Tudo pelo rádio, tudo. Outro universo, outra coisa. E não só o futebol, mas tudo no rádio, tudo no rádio AM. Eu lembro que eu escutava o Rádio Globo Caminhoneiro de madrugada, 4 horas da manhã. Era maluco. Era um consumidor do rádio. Isso com 13, 14 anos, pô. O pessoal saía da escola com celulares ali e tal. Eu não tinha celular, né, de última geração. Eu saía com rádio escutando trem-bala, por 5 da tarde. Entendeu? Saindo escutando a Lanete. Escutando o homem mau. É isso, já pistolando com tudo. E aí eu fui vivendo isso. E quando eu descobri, quando eu juntei os pontos, que eu liguei que o narrador era um comunicador, era um locutor que era radialista ou jornalista, e que eu sempre quis fazer isso, eu fiquei, cara, eu me encontrei, para mim o mundo explodiu, assim, ponto, é isso, eu vou fazer isso, aí eu passei a tentar, gravava alguns áudios no celularzinho, furrequinha que eu tinha lá, tal, mas aí gravava, ouvi o gol lá no bar, né, no jogo que eu assisti, e aí eu esperava todo mundo de casa sair, para eu não ficar gritando gol com o pessoal lá em casa. Minha mãe ia buscar meus irmãos na escola, eu ficava uns 15 minutos sozinho em casa, eu pegava o celular e começava. Eu memorizava o lance e repetia o lance. Memorizava e repetia. E foi aí que saíram os primeiros gols, narrados e tal. E eu não tinha fone de ouvido no celularzinho que eu tinha, lá não dava, não conectava, eu tinha que escutar assim no alto-falante. O pessoal ia achar que eu estava escutando alguma coisa errada, né? Sempre tem, o que é que meu filho está escutando? E aí eu evitava fazer isso na frente dos meus pais. E fui fazendo na volta, ida e volta da escola. Eu ia sozinho para a escola, voltava e ia com o celular aqui, ó. Ruimzinho o celular.
Até um certo dia que o ladrão passou e levou meu celular tocando a minha narração. Caramba. Foi assaltado, eu tava me ouvindo. Vindo da escola pra casa. Eu tava voltando pra casa, e aí eu escutando aqui, o cara só chegou, passa lá, irmão. Aí ele levou, e aí eu não podia contar que eu tava com o celular na rua escutando e tal, e tava escutando o quê? Aí, uma música, entendeu? Anos depois que eu me dizer, tava escutando a minha narração. Aí em 2013, eu completo 16 anos e já tinha uma internetzinha ali, eu pesquisei os narradores, grandes narradores, com quantos anos começaram. Galvão Bueno, começou na Rádio Capital, não sei das quantas, com 16 anos. Luciano do Vale, começou na Rádio Clube, não sei das quantas, com 16 anos. Eu 16 anos. Completei 16 anos, agora eu começo. Vou bater na rádio da cidade. Fui para Pitaguari. 16 anos, irmão, até de menor, não pode. Aí eu fui, não, tal, ainda mostrei, no futuro narrador que vem aí. Aí, beleza. Isso eu já tinha falado para minha família, eu quero ser narrador de futebol. O pessoal olhou assim, que estranho, não é, mano? Quer ser médico, advogado e tal, mas narrador de futebol... Profissões tradicionais, né? É muito específico. Um jornalista vai, mas um narrador de futebol é muito complicado, é muito específico. E aí eu falei, eles me apoiaram, porque meu pai queria muito que eu fosse pro caminho da música, né? Não fui, não segui. Minha madrinha diz, vai fazer algo que ganhe dinheiro. Eu disse, então, vou ser jornalista. Falhou miseravelmente. E meu irmão foi pro caminho da música. E teu irmão tem, só que fazendo um outro adendo aqui, interrompendo o Alessandro, o irmão do Alessandro é super conhecido, né? Tem um retorno muito bom da música, né? E você foi pro caminho contrário. Eu fui pro caminho contrário, e aí deu certo, eu tô aqui. Tô brincando. Não, mas ele despertou, né? Ele tem uma veia musical bem mais forte que a minha, e tipo, eu cantava de brincadeirinha, e ele despontou e tá aí fazendo sucesso. É o VMZ, tem 2 canais aqui no YouTube, todos os 2 com mais de 1 milhão de seguidores, mais de meio milhão de players mensalmente no Spotify. Enfim, é um sucesso, um fenômeno, tanto na música nerd, né, na música geek, que é o nicho dele, também um autoral que ele faz, que foi como ele explodiu Plutão lá em 2020, 2021, e que foi uma reviravolta na carreira dele, e tá aí cada vez mais crescendo. Tanto que eu trabalho com ele hoje, né? Meu principal trabalho, eu dou futebol ainda hoje, mas é muito mais para um complemento ali, para uma satisfação pessoal mesmo, do que por ser a minha profissão. Eu queria viver de narração, mas o mercado hoje, infelizmente, não está dando. E aí eu tenho que trabalhar também. E trabalho diretamente com o meu irmão, na assessoria, na produção, no planejamento, alguma coisinha ali, ele me ajuda, eu ajudo ele, e a gente vai... ele que me acolheu, vem para cá trabalhar comigo, que vai ser mais fácil, e tá sendo, né? E, enfim, fui na rádio da cidade, tomei um não, fiquei desanimado, eu disse, então tem que esperar 18 anos, vai ter mais 2 anos pela frente aí que eu vou ficar gravando o gol aqui, ou então vou desistir. E apareceu a internet. Apareceu o Valber Freitas. Na Rede Geração, ele tinha uma web rádio, eu nunca tinha escutado falar em web rádio na internet. E aí ele, como é que eu preciso? Tem que ir para o estúdio? Não, você pega seu celular, você se conecta aqui no Skype e você fala. Aí eu, pronto, vamos lá. Mas como é que eu vou me conectar no Skype? Se eu não tenho celular, se eu não tenho internet em casa, se eu só tenho um celular furrequinho aqui, um 3Gzinho, não era 2G na época? 2G. Aí eu fui, pai, eu quero um celular, mãe, eu quero um celular. Qual? Samsung Pocket, comprei o celular. A internet dizendo, meninas, estão pagando celular. Aí, pai, eu tenho uma internet da empresa, que era o modem. Eu pegava o chip do modem, aqueles, sabe, USB, tirava... 3G. Exatamente. 3G. Já era mais potente, né? E colocava no celular e entrava no Skype, uma horinha ali, fazia os programas lá, era o resumo esportivo, aí fiz a primeira participação. E aí entrou o ano de 2014. Eu faço a primeira narração da minha vida na Rede Geração, a emissora que era do Valber Freitas. Foi um Fluminense e Ceará, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu narrei da minha casa. Narrei via celular da minha casa. Eu lembro perfeitamente, eu, a TVzinha de 25 polegadas na minha frente, meus pais do lado, sem entender absolutamente nada. E eu narrando lá, gols. Foi 2-1 esse jogo que o Fluminense ganhou. E aí, depois disso, eles viram que realmente era algo que eu queria fazer diferente, que eu estava me empenhando para aquilo, que eu estava conciliando os meus estudos, eu estava no 2º ano do ensino médio e estava tentando fazer algo diferente já para começar uma carreira em algo digno, algo um sonho, né? E eles me ajudaram. Ver o computador, com o computador chegando, surgiu uma proposta de criar uma nova equipe em uma nova web rádio, que seria a Central Interativo, que era uma página derivada da página Central da Bola, que tinha informações de futebol, tal, no Facebook, que era muito forte naquela época, futebol cearense, tinha o Central da Bola também. Eu aceitei.
era eu mais 4 amigos, nada, os planos mudam, um saiu por questões familiares, outro, enfim, outras coisas, e eu acabei ficando sozinho no projeto e tive que assumir a rádio, porque eu tinha saído da geração e sair e voltar nem ficava bacana. E aí eu queria narrar mais jogos, e eu tinha condição de fazer, porque tinha TV por assinatura lá em casa, tinha conseguido também, foi outra conquista que a gente ao longo do tempo. Porque já imagino que para você o quanto era difícil sem internet e sem TV por assinatura. Exatamente. Agora as coisas foram melhorando Exatamente. ao longo do tempo, né? Aí eu montei o Web Rádio, foi aí que eu caí para uma parte que eu me apaixonei, que eu sempre tive curiosidade, mas que eu vivi na prática, que foi a parte técnica. Parte de áudio, parte de vinhetas, som ambiente, trilha, vinheta do narrador, vinheta de gol. Os bastidores que ninguém vê, sim, né? E aí, para colocar tudo no ar, eu tive que me dar na raça, não tinha tutorial na internet. Eu fui no YouTube como fazer isso no Web Rádio, para tentar pegar uma ideia, para tentar aplicar a minha realidade. E aí, cara, foram noites e noites sem dormir, sabe? E de 2014, sei lá, de fevereiro de 2014 até mais ou menos maio, junho ali, eu sofri muito. Aí veio a pausa para a Copa do Mundo, teve a Copa e eu estudando durante a Copa ali para voltar no Brasileirão, não podia fazer a Copa, né? Já sabia disso. E qual a Copa? A Copa de 2014. 2014, né? 2014, a Copa aqui do Brasil. E eu, cara, eu vou para cima quando voltar. E quando eu voltei, foi, acho que o início do auge da CI, né? A Web Rádio CI, que virou a minha Web Rádio. E, cara, a gente ali fez história. Eu falo com toda humildade, porque teve site de mídia esportiva que hoje eu conheço os donos, eu falo de mídia esportiva hoje, então era algo gigante para aquela época que elegeu a Web Rádio CI como a maior Web Rádio do Nordeste, a segunda maior do país. Aí me colocaram também no bolo como melhor narrador de Web Rádio do país. Eu fiquei, cara, eu só tô no primeiro ano, sabe? Tá muito rápido. E tudo isso enquanto eu estudava, tudo isso enquanto eu me empenhava, e desde o cachego, eu fiquei, não, eu vou ter que andar na linha para poder conquistar aqui, porque se a minha mãe me dá um castigo de não poder assistir a televisão, como é que eu vou narrar o jogo? Não tem condição. Aí eu encarei assim, a cada dia na escola, a cada dia no colégio vai ser um dia a menos para eu me formar, para eu chegar no meu objetivo. Então, eu tratava como trabalho a escola. Se eu estou em trabalhar, ia trabalhar. E aí deu certo, passei com louvor, eram notas excelentes até em matemática. Olha aí. Até em matemática. E aí eu me dediquei demais às narrações. 2015 também foi um grande ano. E no final de 2015 é que tem a matéria que tu vê, né, que tu me chama, que foi a primeira vez que eu apareci pro cenário estadual para, tem um menino na sala de casa fazendo futebol. Tem um novo narrador surgindo aí. Porque eram dois mundos. Eu não tratava a internet como uma concorrência direta hoje às grandes mídias. Hoje já é. Hoje a galera que escolhe estar aqui é um público que está aqui e não está lá na TV, não está lá no rádio, não está no... Você vê o Caio César. Exatamente. O Caio César hoje bate de frente com o torcedor da Cá, inclusive, mandar um abraço para ele, tá participando aqui. Hoje o Caio César bate de frente com os principais veículos do estado. Sim. O Edu faz parte da torcida Cá, o Alessandro também, né, Edu? Então, assim, é um fenômeno também a internet, né, cara? Essa questão do... Só falar internet, eu na verdade até esqueci de falar um ponto. Dá um espaço para o Alessandro tomar um água. É que a história é grande. A história é grande. Eu também, o meu início no rádio foi com a Anastácio de Castro, lá no Cidadania da Cidade, mas a minha primeira narração foi também no mundo da internet, na Web Rádio Active, né, do Aguiar Júnior, que eu quero aqui deixar um abraço. Ele que me deu a primeira oportunidade, e quem, na verdade, me indicou para o próprio Aguiar Júnior foi o Daniel Campelo. Sim. O Daniel Campelo vai ter um cara lá que ele é nosso... trabalha lá na cidade, mas ele também quer ser narrador, e o Aguiar estava precisando de narrador, então eu lembro do primeiro jogo que eu fiz, Cruzeiro e Ceará, Série B, 2 gols, acho que do Arthur. Esse jogo eu fiz o primeiro, eu lembro que nos 5 primeiros minutos, todo meu fôlego já tinha ido, que eu estava empolgado. Cansa pra caramba, né? Quando você não dosa, né, Alessandro, assim, é que nem jogador, pô, início de temporada, todo mundo vai sentir. Quando é a primeira vez, então... Nossa, aí quando eu senti que... Aí eu lembro que eu acho que o primeiro jogo que eu fiz, o primeiro comentarista meu, era o Hugo do Vale, nosso amigo, né? Quando o Hugo do Vale começou a falar, eu falei, cara, como é que eu vou aguentar os outros 85 minutos, que os 5 primeiros já morri, né? Aí eu fui começando a aprender a dosar. Minha primeira narração foi desastrosa. Uma vez eu escutei ela, meu Deus,
também que a gente melhora, né? Claro, a primeira tá aí pra isso. E aí teve essa primeira, aí pronto, comecei a narrar uns jogos pela Web Rádio Active, lá do Aguiar, e só depois, isso foi em 2018, foi 2018, logo em setembro de 2018, e mais ou menos em dezembro para janeiro de 2019, aí sim que eu fui convidado pelo Daniel Campelo e o próprio Gomes Fares para ir para a Jovem Pan News Fortaleza, onde foi de fato uma equipe estruturada que de fato começou. Então, assim, a Web Rádio, na verdade, o Alessandro ele tomou um caminho, como é que eu vou dizer, da grande maioria dos grandes narradores hoje. Começou na idade média. É a idade que eu acho que todo mundo começa algo, consegue ser bem sucedido mais na frente. Sim. O meu foi no sentido contrário. Eu já comecei velho, eu comecei com 37 para 38 anos, né? E eu lembro que essa idade de jovem, eu acho que foi o último, assim, porque eu tenho uma teoria, não sei se é a correta. Quando você se propõe a fazer uma coisa, seja narração, comentário, seja música, se você começar cedo, a probabilidade de você ser bem sucedido, que eu acho que você pega, sei lá, quando o seu sistema cognitivo consegue, como é que eu vou dizer, aprender coisas e gerar frutos na frente, né? Por exemplo, trazer para o lado da música, que eu conheço bastante. Eu comecei a tocar violão com 14 anos. Com 17 eu já estava tocando contrabaixo, por necessidade da igreja. Precisava do baixista, eu acho que não deve ser tão difícil, aprendi baixo. Com 21, precisava do baterista. Aí, bom, foi da bateria. Aí eu fui para a bateria e aprendi. Com 30... com 37, não, com 35, esse cara... precisou de um tecladista. E eu tinha uma noção de teclado, aprendi teclado também. Então, quando você é novo, agora teclado eu não aprendi tão bem, porque eu aprendi com 35. Se eu tivesse aprendido com 15, eu era melhor. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? O Alessandro aprendeu, acho que na idade que o sistema cognitivo, né, por exemplo, eu tentei aprender sanfona com 38, não consegui. Não consegui. Aí é difícil. Sim. Mas se eu tivesse tentado... Na sanfona é complicado, né? Tem que fazer a base e o baixo. Não, você tem que... eu não consegui. Mas se eu tivesse começado com 15 anos, talvez eu tivesse conseguido. Talvez. Né? Para mim, a narração esportiva, no geral, para mim foi um pouco mais difícil, porque eu não estava naquela fase boa que o sistema cognitivo aprende tudo. Já foi um pouco mais complicado para mim por conta da idade. Então, assim, eu não sei se existe lastro histórico de narradores ou até mesmo comunicadores que começaram esse caminho, né, de uma maneira tardia. Mas, assim, eu acho que foi, de fato, assim, algo que Deus, na paz, na coisa, esse filho da garra tentou tanta coisa. Vai, tá certo, vai. Vou passar também para ele, também. Aí pronto, aí deu, e é o que eu quero fazer pro resto da vida. O Alessandro teve esse tino aos 16, eu tive aos 37 para 38. Edu, antes da gente continuar, na mesa do deck... Já tá lá? Já tá lá. Traz só pra gente mostrar, que aí quando a gente encerrar o papo, a gente bota pra dentro. Traz lá. Ah, lá fora, né? Tá na mesa do deck aí. Certo, depois corta pra ti, pra o pessoal não ver eu de costas. Fala. Não, mas já saiu do vídeo. Fala como ele é. Ai, gente. Ale, só pra dar uma passada nos comentários. Bora. Vou colocar aqui enquanto o Edu volta. Um abraço pro Eudes Viana, tá participando aqui com a gente. Grande né? Eudes. Acompanhando por aqui. Parabéns pelos convidados. Obrigado, Eudes. Professor André Silva, lembra do André Silva? Vai estar comigo quarta-feira no jogo do Ceará na torcida Caio. Coisa boa. O André é um grande comentarista lá de Horizonte. Ele é de Horizonte. Boa noite, companheiros. Estou aqui ligado nos melhores. Parabéns pelo trabalho. Estou aqui no telão de casa assistindo. A Lê tá na régua, viu? Rapaz, todo mundo tá falando desse teu cabelo. Viu? Valeu, André. Obrigado pela participação. Se eu tivesse sido patrocinado pela barbearia, eu tinha dado aqui o arroba, mas como eu paguei, eu vou ficar na minha. Fica na sua, que é melhor. Não caiu o Pix. Não caiu aí. Grande de Assis, Falcão de Assis Júnior, um abraço para você. Olha só, família VMZ. Meu pai. Não vai beber, filhote, hoje é segunda. Papai, não vou beber, tô só na aguinha aqui, viu, pai? Eu sei que hoje é segunda e amanhã tem que acordar cedo. Tu devia ter me chamado para ir, olha aí. Pro jogo amanhã, a mãe não ia deixar, não. Eu ia. O pai saiu amanhã, você tá de castigo. Eu fiquei, tá bom. Eu tentei, nesse dia eu tentei, assim, acho que foi, sabe, engabelar a mãe. Vou dar um drible nela aqui para sair. Porque a gente tinha saído nesse dia. Era um domingo, se eu não me engano, dia das mães. Esse jogo aí, se eu não tô enganado. Era dia das mães. E aí a gente tinha saído para almoçar fora e tal. Eu disse, então beleza, mais tarde eu vou pro jogo. Aí foi chegando a hora do jogo, o pai saiu e a mãe, você fica. Fica aí. Aí, puxa vida. Mas ainda bem que eu fiquei, porque se talvez eu não tivesse escutado talvez eu não tivesse entrado nesse mundo. Ainda bem que eu Cadê o Edu? Edu se perdeu?
Não tá na mesa do deck aí? Tá, vou já olhar enquanto vocês falam aqui. Pois volte pra cá, meu amigo. Pode voltar. Eu vou já ir. Um abraço. Cheio de fome. Você não achou lá na mesa do deck? Ele me disse que tava na mesa do deck. Então, pronto, eu vou já lá pegar. Pronto, Abraço pro Bruno. Rapaz, o Eudes Viana tá aí. Tá, Tá. participando. Um abraço pro Rapaz. Eudes Viana. Gente, da melhor qualidade. Uma vez fizemos uma foto, quase não carregou. Eu, ele, o Breno. Mas também, meu amigo. Mas também. Quase não carregou. Ele viu? cabinou 5G, não. Não, no 5G não Wi-Fi, tem que ser no Wi-Fi. É verdade. juntar os três ao Tem que tempo. colocar o cabo de rede no celular, porque não. Ele tá vendo aí. Ó, eu quero só dizer pra ele que Por eu conta rativo. da qualidade. Eu quero só dizer pra ele que eu rativo o corpo dele. Aí. Eu lembro, eu já vi fotos. Era assim Um também. abraço pro Bruno Balacol, que tá participando aqui. Ô, Trio de rapaz. ouro da narração esportiva. Só faltou Caio César. Caio César vai estar aqui daqui a 2 semanas participando com a gente. Já agendou? Já tá agendado. 2 semanas. Semana que vem o Adesso Maia Júnior, presidente do Ferroviário, vai estar aqui com a gente. Na semana seguinte, Caio César também. O grande Herman Hess está acompanhando a gente aqui. Boa. Nosso grande companheiro tá lá em cima, no quarto, lá em cima de repouso. Ah, era na um dos suíte. meus espelhos. É. Eu falei que. Herman era um dos espelhos? Sim. Sim. Sério? Sim. Caramba, que legal. Como eu falei, a minha maior referência é o William Bonner, nacional, jornal nacional, mas, cara, eu acompanhava o Bom Dia Ceará cedinho antes de ir pra escola. Caramba. O Herman foi, por muitos anos, âncora do Bom Dia Ceará. Então, Porra, isso aí entendeu? é amigo. Hum? Terminou a cerveja? Quer água? Vou Quer abrir? começar agora. Oxe, o cara abre. Tá aqui no meu caneco. Tipo, são pessoas que eu admiro assim. Aham. Tem uma pessoa, tipo, o Edu falou, Flávio Moreira. Eu era uma pessoa que eu queria ter conhecido, sabe? Eu não tive o prazer de, sabe, de ter conhecido, de ter trocado a ideia, porque eu achava muito legal o jeito que ele transmitia uma jornada esportiva, a abertura. A abertura do Flávio Moreira Era fantástica, né? sensacional, era a melhor que tinha aqui no Rádio Cearense. Não tinha ninguém que chegava perto. A jornada da seleção Foi um titular dos do meus rádio. mestres, assim, muita coisa que eu sou hoje, É. eu devo a Flávio Moreira. Eu até hoje eu não tive condição psicológica de ir ao memorial do Flávio Moreira. Tem um memorial. E tem um memorial dele no sindicato. Sério? No sindicato cara? tem o memorial Flávio Moreira. Eu não tive condições ainda de ir lá, porque eu sei que se eu for, eu vou me emocionar, porque foi um. Flávio Moreira, você foi. Você muito falou da dele partida agora. cara. Era um velho Cara. zangado, enfesado, mas Cara, era perfeito. era ótimo. Era Era ótimo perfeito. e um coração enorme. Só era meio bravo, assim. E outra coisa, ele não podia comer. No estúdio? Ele não podia comer muita coisa, não, porque ele botava tudo pra. Ele empestava os estúdios. Nossa! Até hoje o Senhora, estúdio da Rádio AM parece ter o cheiro dele. eu entendi agora. E o Irismar falou, rapaz. Ó, você que acompanha a rádio, quando você escutar a palavra fogo, é porque soltaram um pum lá dentro. Nossa senhora. Primeiro que não ia puxar meu pai de noite, mas. Mas assim, o Alessandro, até pegando o gancho aqui do Roberto, que pergunta aqui na frente, eu abro até essa pergunta para vocês dois. Qual hoje o melhor narrador em atividade e quem é a referência? Para vocês. Melhor Em atividade, na tua opinião. em Brasil, né? Vamos falar em Brasil. A nível Brasil. Luiz Roberto. Luiz Roberto é o melhor? Melhor. Chega a ser melhor do que Galvão Bueno, na tua Sim. opinião? Sim. No auge? Não, no auge não. Na atualidade. Na Ah, atualidade. na atualidade, perdão, tá certo. Porque o Galvão não parou de narrar. É. Ele para na TV aberta, mas ele não para de narrar. Ele fez a internet, inclusive, né? Ele veio pro nosso lado aqui. Uhum. Olha só, tipo, eu comecei na internet, hoje o Galvão está na internet. Então, você sabe, né? É o mesmo campo. Não, são canais diferentes, claro, mas é o mesmo campo. E no rádio? No rádio hoje, cara, É difícil, né? Muito cara bom. Ulisses Costa da Bandeirantes. Muito bom. Ulisses Costa, muito bom. Sabe, eu gosto de explosão no rádio. Gosto de velocidade e explosão, assim, no rádio. Eu gosto muito do rádio do Rio, que é mais cantado, sabe? Aquela abertura clássica, Rádio Tupi. Pelo amor de Deus. Eu só falto sair correndo lá em Eu casa. gosto muito do José Silvério. José Silvério. Ele tá parado, né? Ele saiu da Bandeirantes, Ficou parado. mas ele até tentou É voltar um na Rádio grande Capital. narrador, é um baita narrador. Eu gosto também, mas... O Alessandro, ele pegou um período, assim, tudo no Alessandro é um pouco diferente, por exemplo, né? Sim. Você não vê um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos, escutando rádio aqui no pé do vídeo, assim, E era né? desse jeito mesmo. Geralmente você vê pessoas de bem mais idade, né? Os senhorzinhos que ficaram assim. Ele era novato. Eu sou oitentista, né? Então, assim, o quê? Oitentista, Isso aí, que nasceram nos comigo anos e outras. 80. Que nasceram nos anos 80. Oitentista. Secretário- Anota aí para sua próxima narração. Oitentista. Oitentista. Então, assim, a minha geração
A minha geração, ela cresceu no advento, no auge da TV. Então, assim, eu não escutei muito rádio. Então, quando eu escutava rádio, eu lembro da primeira narração que eu vi de Clara, além daquela que eu falava do Gomes Farias, porque meu pai também era torcedor do Ceará e escutava muito Gomes Farias. Mas quando eu comecei a escutar rádio, para meu deleite, foi as narrações do Júlio Salles. O grande Júlio Salles. Né? Então, assim, eu também comecei. Então, assim, para mim só tinha gosto ir pro estádio, se tiver o radinho escutando o Júlio Salles. Cara, né? Falando de Júlio Salles, eu narrava na FCF TV. A primeira vez que eu pisei no estádio na minha vida foi na FCF TV. O Júlio Salles estava fazendo o mesmo jogo que eu, para Assunção, do lado, né? E aí, no intervalo do jogo, ele sai, vai na cabine da FCF TV, abre a porta assim, entra e fala: esse menino narra muito para mim. A Cleia me lembrou disso porque eu travei, eu desliguei, eu reiniciei o Windows. Eu fiquei parado. Eu não consegui falar nada. E até hoje eu não consegui falar, assim, mas, cara... Elogios, assim... do nada, assim. Do Júlio Salles, Júlio Salles, Fenômeno. Um cara também, assim, que todo mundo admira pra caramba, e assim, não é porque foi meu chefe, não é porque me deu a primeira oportunidade no Dial, assim, fora Anastácio, mas em transmissão esportiva mesmo, que o Gomes Farias, ele sempre tinha algo assim, de muito caridoso que eu vi da parte dele, além de... Ele nem me conhecia, né? Só gostava do meu timbre de voz e me colocou por causa disso. Ele gosta de voz, o Farias gosta de voz. Ele gosta de determinado timbre de voz, ele se afeiçoa e tenta ali, mas assim, o Farias também me ensinou muito, terminava certos jogos que eu narrava, e o Farias ligava para mim, cara, tá muito bom, tem que só melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você tem medo da avaliação do Farias? E a honra que você tem. Claro. O seu Farias. Pois é. Né? É um cara que praticamente, acho que se ele não criou o rádio, né? Ele foi um dos ajudantes. Foi. Ele não criou o rádio, ele pelo menos colocou uma antena lá. Foi, na TV, essa pergunta, hoje, eu não é que eu não gosto do Luiz Roberto, mas, assim, o Kleber Machado me encanta mais, assim, eu não sei se é porque também eu tenho uma memória afetiva interessante na narração dele nos jogos do Corinthians na Libertadores de 2012, né? Então, assim, existe essa questão da memória afetiva. No rádio, eu até hoje não vi nenhum narrador, assim, que me encantasse a nível nacional do que o Éder Luiz. Éder Luiz é fenomenal. E quando ele narrava TV também, pela Record, também era algo que eu gostava bastante. Então, assim, na TV, para mim, é o Kleber Machado, e no rádio, até hoje, o Éder Luiz, assim. Mas tem outras, a gente pode fazer outras menções, né? O Renato Rainha. Sim, o Renato Rainha. Cara, o Renato Rainha é espetacular. Eu tenho uma experiência pessoal com ele, eu também tenho. Quando eu entro na Band News aqui, né? Enquanto você continua, eu vou só ali pegar a pizza que eu deixo, vai continuando. Pode passar aí, tudo ao vivo. Aqui é internet, Brasil, vamos lá. Quem manda sou eu. Vai lá. Eu entrei na tribuna Band News, agora Jangadeiro, mas vai ficar tribuna. Assim que eu entrei, ele me segue. Cara, parabéns, vamos pra cima, é isso, tá aqui. Cara, curso de radialista, o curso de narração esportiva que eu tenho, eu tô aprendendo também, comecei mais ou menos no teu tempo ali, já sei. Tá mesmo. Tamo aqui e tal, e foi. Tava onde? Mesmo. Tudo aqui. Achamos a pizza perdida. Ou milagrosamente ela apareceu neste meio tempo. Mas vamos lá. Chegou! Vou terminar a história que daqui a pouco a gente vai. Pois é, e aí a gente trocou ideia pra caramba, cara. Aí ele, cara, teu bordão é muito legal. Tenta colocar ele depois da segunda volta da musiquinha, que tinha uma musiquinha, tem uma musiquinha na Band News, né? Essa é a de passagem, mas na hora do gol. Como é que surgiu Tem Festa? Tem Festa? Como é que surgiu? É uma boa história. Eu sempre quis perguntar isso para o Alessandro. Como eu falei, eu narrei muito tempo gravando, né? Tipo, então eu bolava bordões, eu falava vários bordões. Eu pensei outra coisa também. Eu também pensei outra coisa. Eu pensei que ele ia... Não, ele vai ver, sei lá, que é... Eu pensei em dizer assim, fogo! Mas se viesse aqui, irmão, tu ia ser atingido em cheio. Era na minha cara. O Tem Festa era festa. Eu comecei com festa. Na época da Web Rádio. Da Web Rádio, era festa. Eu ia bolando, pô. Quando eu gravava, antes da Web Rádio, eu bolava vários. Até que eu encontrei uma festa. Eu fiquei, poxa, vou nessa aqui. E comecei com a festa. Passei 1 ano e meio, quase 2 anos. Foram 2 anos que eu passei com o festa, o bordão festa. Bateu pro gol, festa! Só que em 2016 eu vou para a Rádio Verdes Mares, né? Saio da clube, vou para Verdes Mares.
E aí eu era só produtor lá, né? Aquele produtor que tava por ali, escorado ali produzindo os programas. Parecia uma oportunidade para narrar na rádio vezes mais. André Ribeiro chega para mim e fala: Alessandro, cara, eu escutei o teu bordão na Rádio Clube e é festa, né? Sim, ele, cara, o Rodrigo Campos, narrador da Rádio Manchete do Rio de Janeiro, usa o mesmo bordão. Eu fiquei, puxa vida, eu não conheço. Aí ele, pois é, o André Ribeiro é o do Rio de Janeiro e tal, também trabalhou na Rádio Cidade. Foi meu chefe também. Inclusive, voltou para lá, né? Tá na Rádio Tupi. Ele tá na Rádio Tupi. Tá na Rádio Tupi apresentando as transmissões. É sensacional. O que ele fazia aqui na Rádio Tupi. Exatamente. E é muito legal, porque o rádio aqui foi mudando um pouquinho, foi perdendo um pouquinho do popular, e ele foi se desencaixando, sabe? E ele voltou para casa, entendeu? Lá na Tupi, o cara tá fazendo, porque o Wagner Menezes saiu, foi uma polêmica lá, tal, demitiram ele, e aí colocaram o André Ribeiro, voltou para a Rádio Tupi, tá sensacional. Eu escuto o André, poxa, eu trabalhei com esse cara. E foi aí quando você trocou o seu bordão? Eu troquei, eu ia narrar um jogo, acho que para o jogo, era Série B, foi no Criciúma, Atlético Goianiense. Um belo jogo nos embalos de sábado à noite, na Verdinha, porque o Denis não ia poder, o Ricardo Mota estava de folga, tinha viajado, o Bosco ia narrar o jogo, mas apareceu com um problema na garganta um dia antes, aí Alessandro Oliveira narra. Vai narrar, chegou o teu momento. Aí eu, foguete do tamanho do mundo. Não dormi. Como? O jogo era 6h30 da noite, eu cheguei na rádio meio-dia, ansioso, para não perder, né, dar tudo certo. O jogo era que hora? 6h30. Você chegou meio-dia? Meio-dia. Meu Deus do céu. Meio-dia. Isso quer ser pontual, viu? E aí o André, cara, tenta falar com ele. Eu falei, Rodrigo, eu sou Alessandro aqui de Fortaleza e tal, tô começando, eu narro há tanto tempo e eu utilizava, eu não sabia que era seu. Você autoriza eu continuar falando da festa? Ele, cara, cria a tua marca, não sei o que e tal, não autorizou. Eu fiquei, puxa vida, mas... No dia do jogo? No dia do jogo. Aí eu, tá bom, não vou falar é festa não, o que é que eu vou fazer? Eu vou gritar gol. Só que eu sempre tive um receio, porque no rádio, como é muito rápido, eu tinha medo de não ter fôlego, bateu pro gol! Aí eu fiquei, né? Ficava com esse medo, eu preciso de um bordão. Não criei, não tive tempo de criar um bordão. E aí eu narrei um gol normal mesmo, deu certo, narrei lá o jogo. Foi 2-1, eu acho, essa partida. E aí eu narro outros jogos depois, tentei emplacar outros bordões, mas não ficou legal. Como quais? Eu tentei para comemorar, alguma coisa assim. Só que para comemorar também deu problema, porque eu tentei usar na própria web rádio e na Verdinha foi, beleza, comemorar, beleza, foi tranquilo, entrava a vinhetinha de gol. E aí, porque eu gosto de brincar nas narrações, não é só a narração, eu gosto de brincar com vinhetas, entendeu? Tipo, é bordão, entrar vinheta de gol, entrar trilha, eu gosto de fazer isso, num todo, não é só a minha narração. E aí eu já combinava com o operador, o grande Valdenir Santos, saudoso Valdenir Santos. Cara, enfim. E aí eu tentei emplacar esses bordões e não deu certo. Eu fui para a web rádio e continuei tentando para comemorar. Do nada, Emerson Santos, que hoje é o Hermes Show da Flá TV. Ele narra os jogos do Flamengo na Flá TV. Ele narrava comigo em web rádio. A gente era parceiro. Legal, sabe por que eu trabalhei em web rádio nacional? Calma, garotinho. Que nome é isso? Se acalma. Eu trabalhava com ele, trabalhei também. Trabalhei também com a Renata Silveira. Renata Silveira da Globo. Sim. Ela era de web rádio. De web rádio. A gente fez, dividimos uma transmissão. Acabou meu jogo, era o dela. Passando lá. Vem aí, Renata Silveira. Ela começou. Depois ela foi narrar a Copa do Mundo na Rádio Globo. Ela fez uma coisa aí, tá aí, né? E aí eu falei, ele chegou, cara, tu tá usando meu bordão, irmão? Aí eu, é teu, é? Aí eu, tá bom. Aí eu peguei e disse, cara, eu vou buscar outra aqui, mas enquanto isso eu vou ficar usando o teu. Tá certo. Mas não foi uma chamada, né? Aí foi só uma conversa ali, eu, não vou usar não. Se eu não tô usando é festa, que foi o que eu comecei, eu vou ficar usando esse. Aí eu tava narrando na minha web rádio, primeiro gol do jogo eu falei e narrei um é festa, meti um é festa. Aí saiu o segundo gol do Ceará pra cima do Guarani de Sobral, esse jogo do Campeonato Cearense. Eu peguei e falei, tem gol. E no terceiro gol eu falei, tem festa. Eu fiquei, juntou os dois. É isso, tem festa. Aí eu peguei, vou mudar a entonação agora. Porque frase você faz. É festa, tem festa. Mas a entonação é sua. E aí eu peguei, vou moldar esse tem festa. E aí eu bateu pro gol, tem festa! Mudou o bordão e aí virou, pronto, isso aqui pode aparecer Galvão Bueno na minha frente, que eu não vou abrir. Não abro mão, né? Vamos nessa. E aí ficou, tem festa, e desde aí, cara, só foi pra frente. Acho que as coisas tem festa me ajudou a, sabe? Tipo, alavancar um pouco. Eu narrava na Band News, tipo,
Eu passava ali, né, timidozinho, pequenininho nos corredores do Castelão, ali no estacionamento, o pessoal torcida. E aí, tem festa? Meu nome virou Tem Festa. Que Pô, massa, cara. É igual o... Fala, parceiro! É tipo É. isso. É tipo Cara, isso. antes da gente continuar, deixa eu trocar aqui. A gente tem muito comentário aqui, que bom, a galera tá participando aqui. Pô. Deixa eu mandar um abraço aqui, Mande um abraço, bem rapidinho, rapidinho. antes que você desembaiem aí que é a bicha aqui para comer. Eu não vou desembaiar agora, mas eu vou mostrar. Mas Professor André Silva. Sim. Cara, eu tava falando Ele mandou dele aqui no eu chat. tava falando. Rapaz, gente da melhor qualidade, trabalhou com você. Na hora que você foi soltar o... Tem fogo! Não, mas assim, Não, ele tava lá fora. não né? fui lá você- fora buscar eu tô coisa, fui zoando. soltar não. O professor André Silva tá acompanhando a gente. Ele vai estar quarta-feira comigo no jogo do Ceará, na É? torcida. Ah, vou acompanhar. Não, o professor André Silva é de uma É uma simpatia e também é um sujeito que entende muito. Viu? Entende. Não é à toa que é o professor Professor intelectual da bola. André Silva, gente boa. É isso? E deixa eu ver mais quem mais também tá por aqui. Fernandinha Alves mandou outro abraço pra você. Quem? Fernanda Alves. Coisa boa. Rainha do Cariri. Rainha do Cariri. Não te aguenta, Edu, me acabo de rir. Ela chega em Juazeiro, é feriado. Aguenta sim. Ah, garotinho, é. Aguenta sim. Que é isso, velho. Companheiro. Companheiro, temos... Pareceu uma série de Pereira, companheiro. Amigo, Amigo. deixa eu... A gente pediu a pizza, né, quando a gente tava iniciando nosso podcast. Desconcentrei aqui. A gente tava iniciando nosso podcast. Ele lembrou. Ele tava Lembrou iniciando de nosso- algo. Lembrado. Eu tava iniciando nosso podcast e aí, obviamente, a gente pediu a pizza da The Holy Pizza, tá aqui no Instagram. E eu vou apresentar para vocês, meus amigos, duas pizzas aqui, ó. Ô, rapaz. Nós temos a pizza... Cadê o nome da pizza? Mexicana e a fervorosa. O massa da The Holy Pizza, um abraço pro Ian Robert e pro Ítalo, que estão aqui, que estão ajudando a gente aqui. O massa da The Holy Pizza é que eles não são aquela pizza, é óbvio, eles têm aquelas pizzas tradicionais de portuguesa, calabresa, frango catupiry, mas as pizzas dos caras especiais são um fenômeno. Então, meus amigos, tem um Instagram aí, vocês sigam a The Holy Pizza, peçam uma pizza, experimentem que vocês vão ter uma experiência fenomenal. Edu, a gente vai como é que é o nome? Desembainhar. Desembainhar, Porém, porém, entretanto, todavia, a gente só vai comer no pós, enfim, por questões equipamentais, digamos assim. não. Mas abre aqui. Abre aqui. Não. Mas desde ontem que eu não janto. Eu também. Pô, Essa aí, ó. É bonita. Ó, Essa é agora tu vai- mexicana. É a mexicana. É a Agora- mexicana. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a De baixo. caixa da mexicana, Hum. com todo cuidado para não derrubar o microfone nem a pizza, e mostrar para essa câmera aqui. Ó, pra câmera Ali no da vez. olho da verdade. No olho da verdade, ó. Pizza mexicana. Mexicana. É uma pizza que tem cream cheese, tem Doritos, tem pepperoni. Uma coisa fenomenal. Tá vendo Rapaz. aqui nessa geral aqui? Ó, Muito bonito. Tá bom. tá ótimo. Não. Eu tenho... Não, Mexicana. é a mexicana. Agora você Sabe. fecha. Deixa essa. Agora você Eu fecha. sei que é difícil pra você, mas vamos. Agora Eu troca. também tô sofrendo. Cuidado. Tá, Alessandro. Vai lá, assim. Agora essa aqui. Agora, Essa essa é a é a- fervorosa. Deve ter sabor de crente, porque não fervorosa. Sabor de crente. Deve ser algo assim relativo a. Poxa, Como é que eu me escondo aqui? não tem macho. Esse cara não tem juiz, não. Essa é a fervorosa. A fervorosa. Não, tem o que nela? A fervorosa tem bacon, tem um queijo especial aí. É uma coisa muito, muito gostosa. Eu já comi Bacon, da pizza bacon, fervorosa. tem aqui. Queijo. Tem um pouquinho de frango. É uma mistura de sabores, é uma coisa Pitada espetacular. de oração. Guarda, Edu. Tá, gente, ó, O Ian e o Ítalo que mandaram pra gente aqui, já agradecendo. cara, A que gente massa, tem aí, bom. já tem o QR Code aí para você seguir, né? A The Holy Pizza. É um sabor espetacular e, claro, tá apoiando a gente aqui no podcast. Se você tá vendo esse corte, esse vídeo, em qualquer canto que seja no Instagram dos caras ou no nosso, segue os caras, vão atrás lá, porque o sabor é fenomenal. E aqui também, do Mercadinho e Geladão Ítalo, que tá participando aqui com a gente mais uma vez, a marca deles está aparecendo aqui. Tem vinho, tem água, tem cerveja, o Edu já tá se aproveitando aí. Gelada? Tu é doido? Tá gelada? Mas, rapaz. Olha aí, em plena segunda-feira, mas é isso, né? A gente tá recebendo bem os nossos convidados. Mandar um abraço para a galera do Geladão Ítalo. Você segue aí no Instagram, você pede aí, faz seu pedido para toda a cidade, eles entregam. São os reis lá do João 23. Da tua área. Minha área. Da tua área. Me repete o nome. Mercadinho Geladão Ítalo. Tá no QR Code. Ah, Você pega lá depois. rapaz. é, Já acostumado. Mas, rapaz, acostumado. É cliente deles já, né? Rapaz, Ah, recomendo demais. Um abraço pra eles. Um abraço.
É isso, meus amigos. Vamos retomar nosso papo aqui, porque deixa eu só dar mais uma passada aqui pelos comentários. Olha aí, patroa dizendo, maravilhosa essa pizza mexicana. Ela provou. Ela provou da pizza mexicana. Então, é realmente muito boa. Olha aí, mande um abraço, não. Cléia Andrade. Olha aí. Ele manda ou não manda um abraço? Ele não entra nem em casa. Já que eu vou deixar ele em casa. Ele vai ter que dormir contigo. Eu gosto Mande um abraço. Dona Cléia gosta do Maguinho, viu? Faça a declaração de amor. Peraí. Tô com a chave. Ele tá olhando. Eu tô com a chave. Tô com a chave aqui. Tô com a chave. É. Não, mas claro, tem que mandar por favor, uma campanha do amor, minha esposa, minha vida, uma das minhas maiores incentivadoras. E, Desde o início, né, a Cléia? sim, cara, pra ter ideia, eu só sou radialista por causa dela. Tipo, eu não tinha um dinheiro pra pagar a matrícula. Ela tirou o dinheiro e me ajudou. Entendeu? Espetacular. Matrícula do curso de radialista? Eu não sim. tinha, pô. Tipo, meus pais já estavam ajudando, já estavam ali tentando. Eu tava na Rádio Vesmar já, eu acho. Tava. E aí eles estavam pagando as passagens, que no final do mês dava mais de R$500 de passagem. E aí, poxa, pra tirar o valor do curso também. Que era quanto na época? Cara, a matrícula era 200. O restante a gente tinha que se virar, né? E ela foi lá e chegou junto. Cara, e a Cléia, eu lembro, o Alessandro tava falando aí, quando eu vi um post do Alessandro, passou pra mim no Facebook, antigo Facebook. Tava passando lá, eu vi uma foto dele na frente da TV, narrando franzinhozinho, cabelo pro lado. Isso é uma boa. Cabelo é sucesso. Cabelo era sucesso. Como é que era o nome daquele penteado? Era do Justin Bieber, pô. Ah, era? Era Você usou o penteado do Justin Bieber? Claro, era tática, pô. Tática. Todos os meninos ficavam, não, esse menino presta, é ruim e tal, não sei o que e tal. Aí eu peguei as meninas tudinha lá, o Justin Bieber, eu vou usar. A favor. Casou. Aí, casei. Tinha um charme, jogava o cabelo pra cá, sempre foi. Assim eu conquistei a Cléia. Tô mentindo, Cléia. Tô mentindo. Não, e aí... Não, a Cléia, exatamente, a Cléia, eu começo a namorar sério com ela, já conheci a Cléia antes do sonho de começar a narrar, né, tipo, 2012, mas eu vi namorar sério com ela em 2014, em paralelo ao início do sonho da Web Rádio. Que legal. Então é tipo... Quer dizer, tu ficou 2 anos enrolando a menina. Não, calma aí. 2012, 2014. Calma aí. Ela não podia namorar, pô. Ela tinha que ter 15 anos. Ah, porque vocês dois são muito novos, né? E pra você ver como é que é a Bateu história. os 15 anos, tipo, nem bateu. Acho que na semana antes dos 15 anos eu já cheguei. Opa! É aqui! É porque tem a festa de 15 anos, ele queria ser o pá. E o legal esse do... Os E o legal 14 a dama de honra, os 14... Quando eu vi a postagem do Alessandro, eu fui atrás de entrar em contato. Eu tinha um blog na época no antigo Tribuna do Ceará. E aí eu disse, cara, eu vou fazer uma matéria com esse moleque. Liguei para o Alessandro e tal. Aí eu falei com o Jussier, que era meu gestor na época, né? Da Band News, onde eu trabalhava. Trazer esse moleque aqui. Levei o Alessandro na Jangadeiro. 2015. Tu já tinha entrado no estúdio de rádio daquele tamanho antes? Não foi a primeira vez. Peraí. Você lembra? 2015. Foi depois do Cearense com o Cassiano. Foi, eu já tinha entrado. Eu fiz um curso, eu tinha feito um curso de extensão que tinha dado uma visita lá ao Sistema Vesmar. Sim, que era a concorrente na época, né? Ainda é hoje. Aí 2015 foi, e aí eu fui na Jangadeiro, né? Entendeu? Tem mais aqui, meu amigo, se você quiser. Tá procurando espaço para poder liberar. Pode ir, deixa pode isso aqui. Deixa tudo pra lá. Você não bebe, então... Eu tenho esse vinho aqui, mas rapaz... Tem mais aqui. Não, vai dar certo. Não, tem mais guardado aqui. Cuidado. Aí eu lembro que eu disse, não, vou levar o Alessandro lá pra gente fazer alguma coisinha, um videozinho. Tava começando aquela alta de audiovisual na internet. Sim. Tudo. Levei o Alessandro, botei na tela do computador, lembro como se fosse hoje, o gol do Cassiano pro Alessandro narrar. Você lembra, né? O Alessandro narrou, gritou lá em cima, o pessoal passava no estúdio, olhava assim, magrinho desse jeito. E essa potência, isso já... Não, já isso aí, ó, o que foi que ele fez? Botou pra gritar gol 9 horas da manhã, irmão. Ninguém tem voz 9 horas da manhã. Ninguém tem voz. E eu nem sabia, não, vai ser entrevista e tal. Aí, rapaz, por isso que esse copo é bom, né? Tá ligado? E aí, a Cléia tava com o Alessandro. Esse copo tem história. Sempre. Né? Nesse dia, a Cléia tava com o Alessandro. A Cléia tava com o Alessandro, entendeu? Então, assim, desde o início, desde realmente o início do Cara, sonho... pra tu ter ideia, essa matéria mudou minha vida. Entendeu? Tipo, foi a primeira vez que eu furei a bolha, né? Hoje em dia esse é o termo. Eu não, sabe... Tem professora minha de creche que veio falar comigo por conta dessa matéria, encontrou nas redes sociais. Aquele dia eu saí para comemorar, minha família saiu para comemorar. Sério, que legal, cara, que legal. Não quero dizer que mudou sua vida, de certa forma. Mudou porque me abriu uma possibilidade, entendeu? Depois da Cléia, ele, né? Claro. Tipo, eu tirei uma foto lá naquele estúdio, eu lembro. Postei,
E eu usei essa foto para postar que eu estava indo para a Band News 4 anos depois. Você vê o mundo como é louco, né? E o Edu vai até falar sobre isso também aqui. O cara vai despretensiosamente no estúdio de rádio participar de uma coisa curiosa, assim, que apareceu, que de fato despertou minha curiosidade, porque eu não tinha visto ainda essa questão de web rádio. Eu sabia que existia, mas eu achava que web rádio a galera usava só para tocar música. Pois é. E era esse o intuito inicial, né? O intuito inicial. E aí o Alessandro estava narrando em casa, na frente da TV com o celular. Então, isso chamou muita atenção. E 4 anos depois, o cara tá lá trabalhando no estúdio de rádio que ele foi para fazer uma gravação despretensiosa. Cara, 4 anos depois daquele gol narrado, né? Eu tava naquele mesmo estúdio fazendo um jogo de Copa do Brasil, uma classificação do Ceará, foi Central e Ceará. O Ceará classifica, o gol do Felipe Jonathan, o último gol do Felipe Jonathan pelo Ceará. Com o Jussier do meu lado. Caramba. Você comentava naquela época, só o chefe do lado, né? A gente ia só com o chefe do lado, eu preso pra caramba, um som FM, depois de ter passado por várias coisas, porque, tipo, eu tinha passado pela web rádio, tinha passado na FCF TV, na primeira passagem por lá, aí fiz Rádio Vesmares, depois fiz Rádio Tamoio, lá no sistema Vesmares também, tive uma breve saída e fiz Rádio Cidade rapidamente, passei pela Expresso também, na equipe do Mas Posto. olha a bagagem. Olha a bagagem. Voltei para Vesmares, peguei a operação de áudio, fui contratado como operador de áudio da TV Diário, saí do jornalismo, saí da narração. Eu fiquei na parte técnica para me sustentar e para cursar jornalismo, para, sabe? Pagar as contas, né? Exatamente. E, cara... voltei, tive a oportunidade, naquela transição ali para mim, eu não lembro o que foi que eu falei, eu não consigo lembrar, eu só consigo imaginar o antes e o depois, sabe? Eu lembro o antes e o depois, eu indo no ônibus, e aí eu no ônibus, dentro do circular, Breno Rebouças me liga, porra, Breno, grande nome do jornalismo, uma mensagem do Caio César no WhatsApp, Caio César, eu tava ouvindo na Rádio Vesmares, Antero Neto me liga, Alessandro, ele me chamava carinhosamente de Mosquitinho, né? Mosquitinho, vai lá e faz o que tu sabe. E aí eu... pesa, né, cara? Treme as pernas. Eu pra ter ideia, eu desci na parada antes, era pra ter descido na outra parada, eu fui andando. De tão... Ansioso. E foi... Acho que foi o maior momento. O maior momento esse é uma da estreia, né? Mas quando chega a informação de que vamos te contratar, foi quando o Jussier disse, Alessandro, vem narrar aqui com a gente. E, irmão, é uma história que eu ia parar de narrar futebol. Eu ia parar. Porque eu tinha caído para uma parte técnica tão técnica que eu ia trabalhar nas transmissões dos jogos na TV Vesmares como operador de áudio. Como operador de caracteres. E o caminhão? No Twitter, né? Não, lá na própria TV, né? Ia fazer placar, substituição, que eles queriam alguém ligado a futebol, e você faz, ele narra futebol lá, bota ele aí. Né? Não tem como dizer não, então vamos. E aí eu fui, pô. E fui, deu certo. Fui para a Band News, passei 2 anos e um pouquinho lá e foi um momento legal. Acho que foi a realização profissional, né? Tipo, quer narrar na grande rádio, quer falar um Band News FM, por slogan, né? Em 20 segundos, tudo pode. É 1 minuto. Agora é 1 segundo. É 1 segundo, mas era em 20 minutos. 20 minutos. Era 20 minutos. Eu trabalhei lá 4 anos, eu não lembro do slogan, não mereço uma sola, né? Mas, Edu, eu queria que você falasse isso também, porque a história do Edu é curiosa também, porque o Edu, quando trabalhava na rádio, eu tava lá e aí, assim, eu comecei a fazer algumas participações no programa da manhã e eu cara, preciso trazer alguém, não só eu falando, não só eu trazendo, vamos trazer alguém que vivencia. Liguei pro Edu, foi meu primeiro contato com o Edu, né? Eu disse, Edu, ele tomou um susto, eu disse, Edu, grava um vídeo e manda pra mim. Aí eu tava o Edu no telão do Ceará no ar na época, Era o Jornal da Manhã. Edu participando e tudo mais. Isso, de fato, foi um ponto extremamente importante para tu, né, Edu? Porque foi teu primeiro contato, assim, com a grande massa, com a TV, né, cara? Até você chegar na própria TV Cidade para narrar o Campeonato Cearense, um peso muito grande. Eu acho que essas histórias, assim, elas têm uma... Porque também o meu primeiro contato no estúdio de uma rádio não foi trabalhando, foi em 99. Eu entrei, a primeira vez que eu entrei no Grupo Cidade de Comunicação foi em 99 para pegar 2 ingressos pro show do Paralamas. Você ganhou na rádio 2 ingressos pro show do Paralamas. Paralamas lá, em 99, o show no Marina Park. E eu ganhei lá, eu ganhei 2 ingressos, eu liguei lá, diga uma música com a palavra tal, né? Tinha isso, né? Na cidade 99.1. Acho que não sei se tem até hoje. Aí eu inventei uma música na hora, improvisei, aí o locutor na época, não lembro quem era. Mas de quem é essa música?
Sabe não? Geraldo Vandré. Eu não conheço Geraldo Vandré. Problema seu, mas. Quem locutor é você. Venha buscar. Eu fui buscar, eu lembro que foi buscar os 2 ingressos e tal. Você ganhou só pela resenha. Eu sempre fui muito fã do Paralamas. E aí, depois de muitos anos, voltei aos estúdios da TV Cidade, da Rádio Cidade, para trabalhar, né? E eu nunca pensei em trabalhar em TV. Nunca foi assim minha pretensão em trabalhar em TV. Eu sempre gostei do rádio por conta que eu tinha muito mais segurança na minha voz do que na minha aparência, né? Por motivos óbvios. Mas aí o Carlos Henrique me liga, eu só ouvia na TV e ouvia lá nos corredores, mas ele me liga assim, cara, tu tem como gravar? A gente toda de manhã tem um bloco lá falando do esporte e eu tô tirando as férias, tava tirando as férias do LHP, né? O LHP tava de férias. E eu vou precisar de um vídeo de 1 minuto e meio, eu tô falando sobre os jogos do fim de semana. Aí, cara, eu tomei um susto tão grande, assim, mas como é que eu vou gravar? Eu fiz a barba, eu não gosto de fazer barba, eu fiz esse dia, botei a melhor camisa que eu tinha, tem essa camisa até hoje. E era, na época, acho que foi um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, foi. E aí eu lembro que eu gravei uns 30 vídeos de 1 minuto e meio. E eu selecionei, assim, os 3 menos ruins, né? Como eu falei, eu não gosto muito de ser comentarista. Eu gosto de narração ou fazer o repórter. Mas desenrola bem, eu também não comento nada. Assim, comentei, Alessandro, não. A gente engana, né? Ruim, cara, quando você não tem mas é ruim, mas ao mesmo tempo é bom quando lhe colocam pra fazer. Não, você sabe, eu sou repórter, eu fui ser comentarista agora no Camisa 8. Pronto, Então a gente acaba, na verdade, porque nós somos tão leigos assim no futebol, a gente acaba desenvolvendo. Mas aí eu que queria ser narrador, ser um comentarista, por mais que fosse de uma maneira pontual, na TV, aquilo ali para mim me assustava. Mas eu lembro que eu mandei pro Carlos Henrique, eu mal conhecia o Carlos. Então, assim, de certa forma, um pouco do divisor de águas da sua vida foi o Carlos Henrique, na minha vida profissional também, nesses momentos assim. Incrível como a TV ela tem um alcance. Eu lembro que eu fiz esse comentário. No mesmo dia, acho que eu nunca contei isso pro Carlos Henrique, no mesmo dia eu fui comprar algumas coisas no supermercado. Aí a menina do caixa, assim, tu tava na TV hoje, não tava? Caramba, cara. Aí eu tava. Ai, que bacana, tu trabalha em TV? Eu não, trabalho no rádio, que eu lá faço as participações, e o povo dos caixas do supermercado, tudo querendo passar as compras no podia. Então, assim, na verdade, para mim aquilo foi. E aí o Carlos começou a me chamar mais algumas vezes, e aí eu achei aquilo bacana. Eu nunca gostei de acordava cedo para me ver na TV. Então, assim, de certa forma, para a TV, foi assim um momento muito importante. Continuei fazendo as coisas no rádio, continuei também fazendo as coisas que na época eu estava na Jovem Pan News Fortaleza, na equipe do Farias e Companhia Limitada, mas me agradou assim um pouco a experiência e o alcance que a TV ainda tem, né? Por mais que a internet tenha esse peso que tem hoje, como nunca teve, mas ainda tem um espaço bem interessante na TV. E o auge foi as transmissões do Campeonato Cearense. E aí o Edu chegou no Campeonato Cearense em TV aberta. Assim, pro Alessandro, as coisas aconteceram exatamente no tempo que tem que acontecer. Pro Edu, não. Pro Edu foi um boom. Aconteceu de uma hora para outra. Como é que foi assimilar tudo isso? Poxa, eu vou narrar o Campeonato Cearense em TV aberta. Cara, no começo foi algo muito que eu quando vi a notícia, né, o nosso querido amigo Bruno Balacó disse, cara, existe uma grande possibilidade de da TV Cidade transmitir o Campeonato Cearense. Olha, cara, que massa, né? Bacana. Tá. Ele falou, e você vai ser um dos narradores. Aquele para mim, eu tava até conversando com o Alessandro no caminho, né, vindo de lá para cá. Para mim foi muito bom. Disse, pô, cara, que massa. Na hora o cara, vamos Copa do Mundo. Vamos lá, quantos jogos? Vamos? O quê? Mas o treino no mesmo dia. Rapaz, aí quando eu pensei, depois a gente começa a... Sangue esfria. Cara, eu não tenho um nome ainda consolidado no rádio. Na TV é que eu não tenho mesmo. Então, bicho, para mim, e a gente é passivo de críticas, né? E a galera não perdoa. Rede social tá aí hoje para realmente, às vezes, muito mais massacrar do que ele elogiar, né? Você já foi cancelado? Não. Eu já fui. Não fui. Eu também já fui. Eu não fui porque, assim, eu tento não polemizar, né? Não, mas eu não fiz nada, eu fui de graça. Não é que eu fui cancelado. No meu caso, eu fui ameaçado, não foi nada a ver com isso. Eu também fui ameaçado. De botarem atrás de mim. Que negócio da Calcaia? Não, você que cobre a área policial. Morreu. De certa forma. Não sei como foi a do Alessandro.
Não, a ameaça que eu recebi foi por tabela, não era para mim. Trabalhava lá na Band News, lá no Futebolês, o Anderson Azevedo foi fazer uma brincadeira enfim, ele torce Fortaleza, né? E foi fazer alguma brincadeira, alguém mandou um áudio lá dizendo que ia dar uma camisa do Ceará para ele. Aí ele pegou e brincou dizendo que essa camisa servia para pano de chão. A galera associou a imagem dele à minha, por algum motivo. E aí botaram o narrador do Futebolês, Alessandro Oliveira, Caramba, e o vídeo do Anderson lá Isso foi, meu Deus. no Twitter, né? Porra, velho, não Cara, sabia chegaram disso, várias mensagens pra mim no Instagram, e eu aqui almoçando, tipo, pô, do nada no Instagram, o cara escorraçando aqui o irmão, que foi que eu fiz? Eu falei o quê? Aí eu falei do Ceará, a última coisa que eu reclamei do Ceará foi da visibilidade do número da camisa, que não tava legal. Será que os caras pegaram disso? Eu vacilei, eu me culpei. Sim, aí eu peguei e fui no Twitter ver, quando eu vi o vídeo, não sou eu, cara. Aí eu peguei e mandei um WhatsApp pro cara, irmão, prazer, não sou eu não. Aí o cara me bloqueou. ele viu que tinha feito besteira. Irmão, não sou eu, não fui eu não, viu? Nem no vídeo eu apareci ontem. Nem na rádio eu fui ontem. Mas o futebol, na verdade, ele, acho que tal qual com uma política... É muito né, polarizado. Hoje é muito polarizado. Então, assim, eu tinha um certo receio também falando sobre as transmissões do Campeonato Cearense. Na minha imagem, ser muito associada ao Fortaleza, porque eu narrei também durante muito tempo Na TV Leão. na TV Leão, que é a web rádio oficial do Fortaleza Esporte Clube, né? Eu trabalhava no Fortaleza Esporte Clube. E esse era um dos meus maiores receios, de repente transmitir algum jogo do Ceará e a galera em automático já também, você é narrador do Fortaleza, o que tá fazendo hoje em dia? Porque parece que hoje em dia, agora, se você torce um time, você não pode narrar o do outro. Eu tenho muito disso. Eu tenho uma explicação lógica para isso. Eu tenho uma explicação lógica para isso. Por que o torcedor fica pé da vida quando você grita gol pro outro time e que ele nem vê que você gritou gol pro time dele? Sabe por quê? Porque no gol do time dele o cara tá comemorando e não escuta o gol. Tem isso. Entendeu? Verdade. O cara tá comemorando. E aí, vamos supor, o Caio César deve ter sofreu pra caramba nessa final. Sofre até hoje. Por conta dessa final. Eu lembro, teve uma final do Cearense agora, a final do Cearense desse ano, que o Caio narrou, Sim. e já chegaram pra mim. Putz, o Caio torce Fortaleza. Pois é. O Caio torce Ceará. O cara não escuta, irmão, o torcedor, ele quer fazer uma crítica? Venha fazer uma crítica, mas me diga o que foi que eu fiz de errado. Aponte o erro técnico. Só porque você gritou mais alto no gol. Mas é porque tu escutou o gol. Sim. Tu não comemora o gol Sim. do adversário. Então tu escuta. Você fica pé da vida. E eu fico imaginando, uma vez eu até fiz essa crítica no ar, no Camisa 8. Eu disse, cara, como é que esses caras identificam que narrador fulano e tal torce para time A? Dá exemplo, Caio César, né? Caio César sofre até hoje. As pessoas me perguntam, por ter uma certa proximidade com o Caio, devem já ter te perguntado isso também. Qual time que ele torce? Qual time que ele torce? Cara, eu não sei que time que o Caio César torce. Por quê? Primeiro que eu nunca perguntei, para mim não interessa. E segundo, porque na verdade eu não consigo ver diferença dele narrando o gol do Ceará para o Fortaleza. Eu sei, eu sou tecnicista. Eu analiso bem. E eu não tenho um decibelímetro para poder identificar. Mas não é no grito de gol, sabe? São nas palavras, porque nenhum gol é igual ao outro. Não é. Sabe? Concordo com a Alessandro. Nenhum gol é igual ao outro. E tipo, o cara que escuta e fica com raiva, ele tem que entender que ele tá errado, porque aquela transmissão é para você, mas também é para o torcedor do adversário. Isso. Entendeu? É o alcance da TV. É uma TV aberta. Chega e tava na internet, o mundo inteiro tava vendo aquilo ali. Então, cara, você tem que direcionar a audiência. E direcionar a audiência na hora que o time tá atacando, você vai ter que narrar aquilo. E a primeira função do narrador, além da narração, é a emoção. Entendeu? Como é que você não vai colocar um gol, uma emoção, um gol de um pentacampeonato inédito na história de um clube, porque o torcedor do time rival vai ficar com raiva? Agora é o seguinte, ninguém desrespeita a instituição nenhuma. A gente faz com a maior responsabilidade possível. A gente prepara frases exatamente para isso. Todo mundo, um jogo importante, a gente escreve algumas coisinhas ali e lê várias vezes, beleza. Quando é local, os dois, quando é regional, é claro que você vai puxar para a gente. A torcida cá, por exemplo, a gente sempre puxa pro futebol cearense. Ceará Esporte, o Caio foi para cima, é Ceará até morrer. Fortaleza e Grêmio, pronto, é Fortaleza, entendeu? Fortaleza e Cruzeiro no final de semana, o Caio é Fortaleza, não, entendeu? É isso. Eu não fui cancelado, lembrei agora, não fui cancelado por torcedor, né? Mas eu já quase fui cancelado no meio de uma transmissão por não era nem dirigente, era um funcionário do clube, funcionário do Ceará, em uma transmissão do futebol feminino, do Campeonato Cearense, que eu transmiti, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, lá na Itaitinga,
Cidade Vozão. No Franzé Moraes, né? E lá, e uma coisa, é porque tu falou agora sobre ver o número das costas do atleta. Eu acho, cara, até hoje, um desrespeito com a crônica esportiva, com o torcedor, quando um time, uma agremiação respeitada, enfim, coloca uma numeração que você não consegue identificar, que não é contrastante com o resto da camisa. Você lembra que o Ceará fez uma vez uma camisa com a numeração dourada? Sim. Aquilo era horrível. A do Fortaleza de 2016, na Série C, era horrorosa. Tá? Que era um branco bem fininho o número, não dava pra ver nada. Triste. Então, assim, nossa, eu lembro desse jogo, eu disse no ar, esse país não tem condição, era futebol feminino. E a camisa do Ceará, muito bonita, cara, a camisa das meninas. Um rosa, assim, com branco, uns detalhes em preto, mas o número era um rosa bem clarinho. Bem clarinho. E eu falei no ar. E eu não tenho problema em falar isso no ar. Eu acho um desrespeito com o profissional de imprensa, eu acho um desrespeito com o torcedor que está vendo, não consegue acompanhar a numeração. É difícil futebol feminino, porque as meninas, uma boa parte delas jogam com a camisa, com o cabelo, às vezes, solto, né? E cobra o número. A gente tem inúmera dificuldade de eu falar isso no ar. E tinha um moleque que trabalhava na época na assessoria de imprensa lá, que ele, na hora, eu narrando aqui, lá no Franzé Moraes, você sabe, né? Todo mundo escuta. Todo mundo escuta. Não, uma vez eu narrei um gol do adversário pra cima do Ceará no Franzé Moraes, só que eu tava no meu estúdio. E aí lá saiu o áudio do gritando gol. Cadê esse narrador aí? Eu lá em Maracanã. E essa transmissão não era uma transmissão local, não tava narrando pra FCFTV, tava narrando pro Nordeste FC, Copa do Nordeste Sub-20. Então era pras duas torcidas. Então é gol igual pros dois, irmão. Aí eu bateu pro gol do Fluminense. Cadê esse narrador? Eu escutei no ambiente. Aí eu perguntei aqui pra técnica. Estão me procurando no estádio? Aí estão te procurando. Sinal que você está fazendo um bom trabalho. E nesse jogo, o menino queria realmente brigar comigo na hora da transmissão, aqui narrando e brigando comigo e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu tava, o comentarista, não lembro quem era, e ele começou a comentar, eu desliguei o microfone e disse, olha, você não vai querer se meter na minha narração, aqui no meio da transmissão, e nem querer ensinar realmente como é que eu tenho que me portar perante o microfone. Se você quiser conversar depois, você conversa. Agora, não. E brigando com ele ali mesmo. Resumo da história. No final da noite, eu recebo uma ligação do nosso querido amigo Jaime Sena, né? Disse, Edu, o Eduardo Arruda, dirigente do Ceará, ele me ligou, né? Ele soube do entreveiro lá que você teve com um rapaz lá, né? Que nem hoje está lá, tomara que também não esteja. E ele pede desculpas a você pelo infortúnio que você teve durante a transmissão. Que legal esse contato diplomático também. Por vários clubes, né, cara? Categoria de base, futebol feminino, ainda a gente luta para que a gente dá exatamente essa voz na FCFTV, por exemplo, para que a gente tenha o mesmo alcance, que a gente consiga chegar em um patamar maior do que está atualmente. Mas os clubes precisam ajudar a gente. É um trabalho em conjunto, sabe? A gente não está trabalhando sozinho. Então, às vezes é difícil você ter informação do jogador. Tem clube que já dá release, já manda ali o press kit antes, tá? Mas tem clube que não tem, e a numeração também não ajuda. Então você tem que ligar. Já teve competição que eu fui fazer, a Copa do Nordeste Sub-20. Para pegar a escalação, eu liguei pro técnico. Você ligou pro técnico? Liguei pro técnico em diante. Passei muito tempo conversando com o cara no hotel. Um sonzão truando e eu anotando o nome dos caras. Esse aqui tem quantos anos? Esse aqui é o destaque e tal. Eu vi o último jogo, esse cara tá amanhã, ele tá pendurado e tal. Não, ele vai entrar titular. Eu peguei a escalação um dia antes, conversando com o técnico. Que legal, cara, que legal. Assim você vê os bastidores, né, do futebol de base. Galera, vamos só dar mais só para favor, porque assim, você falou sobre a transmissão da TV Cidade, né? Eu venho da área da música, onde a vaidade ela é muito latente, né? Mas eu poucas vezes vi trairagem como eu vi durante essa época de Campeonato Cearense. Eu vi realmente amigos que ficaram muito próximos ali, eu digo muito com a boca cheia, Bruno Balacó, você, foram realmente pessoas que bancaram a minha estada lá, certo? Mas eu vi realmente muita trairagem. Eu não vou falar aqui os nomes. É importante a gente dizer que toda a equipe, Edu, amigos que nos acompanham, da TV Cidade, do Grupo Cidade de Comunicação, estavam empenhados, mas no meio, por fora, existe. Você sentiu isso? Senti. E olha que senti poucas. Nem na música eu senti isso. Não. Nem na música eu senti isso. Não é que na música, amigo, as vaidades realmente como de esmola, viu?
mas infelizmente eu sentia assim algumas coisas bem complicadas no sentido assim de querer. Acho que o Alessandro Berra deve ter passado por isso em alguma outra oportunidade, não só nas coisas que ele faz, né? Mas realmente assim, para o parceiro internauta ver que na verdade que existe aquelas peças realmente complicadas em todos os segmentos, né? Sim. Na música tem muito, mas Na na comunicação tem bastante. Não é um mar de rosas. Nenhuma profissão é um mar de rosas. A gente tem dias legais, dias ótimos, e também alguns dias que, poxa, né? Está acontecendo esse tipo de coisa. A minha armadura, o que eu uso de escudo para esse tipo de coisa, é fazer o meu trabalho. Entendeu? Como eu falei que fui cancelado por tabela. Foi no Nordeste FC. Eu fiz um jogo Autos e Esporte. E fui cancelado pela torcida do esporte, por conta de um jornalista de lá que não gostou da transmissão, porque disse que não tinha informação. Teve uma série de erros. Eu cometi alguns erros também em trocar nome de jogadores, mas por questões técnicas, a câmera que eu estava acostumado a fazer, eu fiz os outros 2 jogos, estava mais em cima, e nesse dia estava embaixo, o alambrado pegava em frente de todos os números. E você fazia de casa também? Não, eu estava no estádio. Só que a cabine do Lindolfo Monteiro, eu não tinha visibilidade do campo completo. E era pior, eu tinha que ficar no monitor de 15 polegadas. Entendeu? Não era um monitor desse, que teria em casa, um off-tube, né? Era uma telinha de computador e, poxa, o jogador fica pequenininho, e o alambrado estava na frente do jogo inteiro. Então, foi muito mais pela parte de característica e tal. Teve alguns erros também da equipe técnica, e aí tudo cai nas costas do narrador. Porque o narrador, inevitavelmente, ele é o rosto de uma transmissão na TV, ele é o cara da transmissão na TV e ele é a voz no rádio. É o cara da transmissão. Então, tipo, pode acontecer um problema na transmissão. Aí o pessoal vai falar, aconteceu um problema na narração do jogo. Eles não conseguem diferenciar o que é transmissão e narração. O que é técnica e exatamente. O que pode ser um comentarista falou, o cara confunde com a voz do narrador. Esse narrador aí, entendeu? Tem gente que chama o comentarista de narrador. Entendeu? Então, foi todo mundo junto, tá? Mas depois eu peguei e fiquei, poxa, eu fiquei muito retraído, porque eu tinha uma missão super difícil no jogo seguinte, no Nordeste FC. Eu tinha que narrar Fortaleza e Pacaju exclusivo. Era exclusivo o jogo. Só tinha todo mundo ia estar assistindo o jogo. Era só eu. E era um jogo que classificaria para a semifinal. Eu já fui cancelado pelas 2 torcidas na transmissão, porque comigo aconteceu fato fantástico. Eu estava trabalhando final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogo de ida, né? O jogo de ida, eu transmiti, acho que foi pela Eleven, né? Porque era Eleven, né? Era um jogo que foi em Porangabuçu, Ceará e Grêmio. Aquela final, né? De 2021. Não. 2021. Foi 2021, foi 2022. Aspirantes, isso, né? Aspirantes, né? Que o Ceará tinha conquistado no ano anterior, estava em busca do bicampeonato, tinha ido para a final com o Grêmio. Primeiro jogo. Acho que foi 2-1 para o Ceará. Eu estava trabalhando com um cara que eu quero um bem enorme. Para mim, os nomes fantásticos hoje. É muito novinho, mas é um cara que é hoje da Verdinha, que ele é setorista do Ceará agora. O Samuel Conrado. Nossa, que menino. Ele é fantástico. Ele é fenomenal. Fantástico. E é um sujeito assim do coração enorme. Ele estava fazendo esse jogo, nós dois. Eu lembro de eu estar narrando esse jogo e no chat, né, que fica lá, os comentários das coisas, o Samuel fala. Isso é o chat durante a transmissão esportiva, às vezes ele te derruba. Ele te mata. Ele mata a transmissão. E como na verdade é transmitido para todo o Brasil, e aí o que acontecia? Eu escutava e os torcedores do Grêmio, né, que estavam assistindo o jogo, esse cara é torcedor do Ceará, e papapá, não sei o quê. Eu falei, caramba, véio, será que eu tô vibrando mais com os gols do Ceará e tal? Aí beleza, aí eu ia, aí lá vai eu lá pro Instagram da PCDEC, né? O WhatsApp, o grupo do WhatsApp da PCDEC, né? Porque eu era, e os nossos amigos lá, nossos companheiros, alguns deles, né? Assim, rapaz, não reconheceram a minha voz. Esse narrador aí torce pro Grêmio. Então, ou seja, era uma galera que tava falando que eu torcia pro Ceará e outra galera que tava torcendo pro Grêmio. Aí você acaba o quê? Cara, tá bom então, porque eu tô desagradando. Um é quando você agrada um e desagrada outro. Agora, quando desagrada os dois, se você tá achando que eu tô vibrando pro outro time e eu tô achando que eu tô vibrando pro outro, eu tô vibrando pros dois. Então, de certa forma, isso... Tá sendo bem feito o trabalho. Tá sendo bem feito o trabalho, assim, mas esse jogo foi emblemático aí, foi realmente um jogo muito interessante. Falta uma vozinha que você tá quase sem voz, tá ficando... Esse aqui que não posso ver muito, fico sem voz. Pega uma rabinha também. Sim. Não, mas tipo, falta pro público, ou pelo menos para esses mais fanáticos, tipo, críticas eu aceito. Alessandro, falhei, tipo,
Alguns gols, eu confesso, não peguei no tom certo, não peguei no tempo certo, a respiração não estava legal. Mas isso é diferente, né? Tu gritar um gol aos 10 do primeiro tempo e um gol aos 45 do segundo, entendeu? Tu já vai chegar ali, ó, ainda mais no rádio. Mas falta para o torcedor também, esses mais, né, eufóricos, assim, de rede social, de torce tal, é Estela, é canal, enfim. Condicionar o cérebro como a gente condiciona. Tipo, eu narrando um Ceará e Sampaio, eu vou torcer pro Ceará. Eu tenho que puxar para cá. Eu narrando um Fortaleza e Grêmio, vou puxar pro Fortaleza. Agora, eu um outro canal, Arena Web, narrando Cruzeiro e São Paulo, eu vou fazer a minha narração para as duas torcidas. Legal. Mas eu acho que é também um pouco exigir demais do torcedor. Eu acho. O torcedor tem que ser parcial, né? Ele tem que ser parcial, mas ele tem que entender que não tem nada a ver com isso. Sim. Mas eu acho que faz parte também. Eu acho que faz parte do imaginário do torcedor, é algo que não vai largar. A gente pede e tal, mas não vai. E já que não vai, a gente tem que se adaptar realmente a esse novo, até porque também, antigamente você... Porque a galera tá acostumada a esses grandes nomes, vamos supor, o Neto defende o Corinthians com unhas e dentes, tem a Renata Fã, Internacional, mas se alguém fizer isso aqui, e eu sou bem tranquilo de falar, meu pai torce Ceará, eu torcia Ceará no começo, achava que torcia, mas depois que eu comecei, exatamente, mas depois que eu comecei a narrar, irmão, eu já narrei classificação, já narrei eliminações. Dói, é ruim, mas, cara, eu fiz o meu trabalho. O que importa pra mim é o meu trabalho. A Alessandro tava torcendo. Cara, eu não tava torcendo, eu tava preocupado em narrar o jogo bem, em acertar todos os nomes dos caras que estão ali, entregar todos os comerciais, porque é o que me paga, e pronto. Ele falou um pouco interessante. Quando eu era mais novo e assistia a Grande Jogada, né, com grande Sebastião Belmino, para mim é uma referência. Macho velho. É uma referência hoje, assim, sabe? E só uma dúvida aqui, desculpa te interromper. Certo. Porque senão eu esqueço. Eu trabalhei com o Belmino por alguns meses lá na Grande Jogada, e eu achava sensacional quando o Belmino ia gravar a escalada. A escalada é aqueles destaques iniciais do programa, né? Ele, olha o voo. Ceará perde pro Sampaio e engrena na Série B. E o Leão. Mas ele tinha disso. Era uma coisa bizarra. Era bom. Era muito bom. E a sanfoninha, aquela trilhazinha. Tocado pelo Valdones. Não, era tocado pelo Dominguinhos. Que saudade. Aí o que acontece? Por que eu lembro desse ponto? O Alessandro falou sobre... Eu lembro que o Gomes Farias, ele fazia as participações na Grande Jogada, ele falava num ponto em que eu achava massa. Era o quê? O Ceará e o Fortaleza estando na primeira divisão, financeiramente, para nós que trabalhamos com crônica esportiva, é fantástico. Por quê? Porque os patrocinadores, eu tenho 2 times na Série A, eu vou investir minha marca aqui nesse mercado de visibilidade que vai dar. Se um dos dois não está, meu amigo, a visibilidade é menor, exatamente, a galera não vai investir e, por consequência, o dinheiro não vai cair no nosso bolso. Então, assim, Eduardo, tu torce o quê, meu amigo? Eu torço pelo dinheiro. Mas é isso mesmo, eu torço pelo nosso trabalho. Eu torço pelo meu trabalho, eu torço pelo que eu sou capitalista. Eu não torço para Ceará, eu não torço para Fortaleza, porque a gente, na verdade, acaba o quê? Tirando a armadura de torcedor e colocando uma armadura de profissional que eu viso dinheiro. E não tem amor pelo clube? Não, eu não tenho amor por clube nenhum. Eu tenho amor pelos dois ao mesmo tempo. Mas eu tenho um amor maior ainda pelo valor financeiro, porque a gente precisa e depende disso. Então, assim, é massa, a gente quer que os dois times levem. A emoção é artificial? Não, é uma emoção de verdade. Mas em termos de torcedor, amigo, eu não acompanho assim. A gente não torce pelo time, a gente deseja que o resultado aconteça. Exatamente. Né? Então, eu acho que quando você trabalha com crônica esportiva, eu digo isso porque eu fui durante muito tempo da minha vida torcedor e uma boa parte dela agora, dos últimos 5 anos, como profissional. Meu amigo, vou dizer um negócio para você. É diferente. É diferente. Você torce pro Ceará, você que outrora era Fortaleza. Você torce pelo Fortaleza, você que outrora era Ceará. Por quê? Porque exatamente... eu digo isso porque eu já vendi muito comercial. Eu chegava lá num cara que essencialmente era torcedor do Fortaleza, assim, cara, não vou investir porque o meu Fortaleza está na 3ª divisão. Aí não tem visibilidade muita, vocês estão priorizando muito o Ceará, que está na primeira, aquele negócio todo. Eu não fecho o comercial com o cara, eu volto para casa. Então, meu amigo, pra gente é interessante os dois times estar bem. Então, desse negócio de vibrar e tal, não sei o quê. Eu não sei os outros, eu sou assim. Só para fechar, tipo, eu vejo de fora, entendeu? Eu acho que
O torcedor tem um time como uma religião, entendeu? E a gente tem que tratar como se fosse algo sagrado. Exatamente, algo sagrado. E os jornalistas têm que respeitar isso, como a gente tem que respeitar todas as religiões, todas as torcidas. Mas o jornalista, ele tá no outro nível. A gente vê o futebol do outro jeito. A gente não vê o jogo igual o torcedor vê, entendeu? O narrador vê mais a bola. O repórter tá atento ali na movimentação dos bancos de reservas. É diferente, a gente tá vendo diferente. Às vezes, você não viu, não falou sobre isso porque você estava focado em outra coisa. Então, tipo, eu sou grato pelo futebol cearense estar neste patamar, porque quando eu comecei a escutar, era um na A, depois caiu para B e o outro na C vários anos. E depois eu cheguei a narrar Clássico Rei em Série A, no rádio, na Band News, entendeu? E era algo que eu achava que, é impossível, mas é um grande sonho, mas está muito distante. E aconteceu. Alessandro, tal, meu pai que é o Ceará, e claro, condicionalmente eu tive camisa do Ceará, cheguei a vestir camisas do Ceará. Hoje eu também tenho camisa do Ceará e do Fortaleza lá. Eu tenho uma camisa histórica do Fortaleza, que é a do voo da Sul-Americana, a primeira competição internacional do Fortaleza. O Air Lion. E eu fui, né, para esse jogo, eu fiz essa cobertura, eu fui o único narrador, junto com o Antero, né, os dois únicos narradores lá, de rádio, em loco, cearense, fazendo o jogo. Tu acha que ali eu não vou torcer pro Fortaleza fazer o gol? Aquela bola que o Romarinho perde, eu fiquei, poxa vida, o Romarinho não dormiu, também não dormiu, pô, eu queria ter narrado aquele gol. Mas, poxa, entendeu? Como não ser grato ao Fortaleza por isso? Como não ser grato ao Ceará, que foi campeão da Copa do Nordeste, e a minha narração passou no Sport TV, desse título? Como não ser grato? Tem que ser grato aos dois, e sim, é possível pra gente, porque a gente necessita deles, né? Do mesmo jeito que eles precisam que a gente passe a informação, que chegue no torcedor, que a gente tem um caminho e um papel fundamental, eles que fazem a história acontecer. A gente está aqui para contar a história. E o torcedor está aí para viver, para se emocionar. Então, quando for favorável ao seu clube, é para você que eu estou falando. Diferente de quando você narra para uma web rádio do clube. Exatamente, aí é outro repórter. Eu, durante 1 ano e meio, trabalhei no Fortaleza Esporte Clube, na TV Leão, né, e narrei jogos de Fortaleza e Ceará, né? E tanto do time principal como também até do próprio Aspirantes. Teve um clássico Fortaleza e Ceará. E eu lembro, assim, como majoritariamente no chat são os torcedores do Fortaleza, né? Eles achavam ruim porque eu chamava o Ceará de Ceará, que eu não chamava o Ceará de canal. Aí é loucura. Aí eu disse, meu amigo, olha, eu vou dizer um negócio para você. Eu nunca vou desrespeitar uma instituição só porque eu estou trabalhando no rival dela. Pode achar ruim do jeito que está. Para mim, o profissionalismo é acima de tudo. Depois, teve um. Foi isso que eu virei para falar de mídia esportiva. Eu critiquei uma situação. Teve um Fla-Flu, que foi transmitido exclusivo na Flu TV durante a pandemia. E era a única opção de transmissão, era só a Flu TV. E o narrador do canal do Fluminense só narrava os nomes dos jogadores do Fluminense. Quando o Flamengo pegava na bola, o cara não falava. O cara mudava o assunto. O Flamengo chegando na cara do gol, e o cara contando história. O cara não falou nenhum nome. E isso, cara, aí eu gravei meu primeiro vídeo de comentário falando de mídia esportiva. Cara, isso não dá. Se essa é a única transmissão, ele vai ter que fazer para os dois. Porque essa é a única transmissão. Agora, se era só mais uma opção para o torcedor do Fluminense, aí sim. Cabe também nesse mundo digital, que hoje você tem um controle de distância na sua televisão, vários streams, vários serviços do YouTube com vários canais, a você ir para onde você quer ir. Mas se é só uma opção, você vai ter que contemplar todo mundo, porque aí fica desrespeitoso, aí de fato é um desrespeito. E aí é isso, eu acho que você tem que condicionar e ler o contexto para poder tentar se encaixar na melhor situação. Galera, a gente tá chegando ao fim, né? A gente tá na casa dos outros quase 11 horas da noite. Só pegar essa pergunta aqui pra gente encerrar com chave de ouro. Boa. Vamos lá, Alessandro e Edu, onde vocês querem estar na próxima Copa do Mundo? E o que estão fazendo para atingir esses objetivos? Quando ele fala próxima Copa do Mundo, não necessariamente narrar a Copa do Mundo em loco, mas é o sonho de todo narrador narrar uma Copa do Mundo, acredito eu. Então, onde vocês querem estar daqui a 2 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos, não ainda. Bom, rapaz, eu quero estar lá, que vai ser Estados Unidos, México e Canadá. 3 países. Eu quero. Muito embora você sabe que eu detesto viagem. Eu não sou. Mas narrar uma Copa do Mundo. Eu vou, velho. Vou até a pé. Eu tomo uns comprimidos, uns Dramin, vou lá porque eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu detesto viagem, não gosto de viajar, não viajo nem a passeio. Mas assim, para ir Edu, eu tô achando isso impossível, meu amigo, nesse nosso meio. Se você dissesse para mim em 2018
Eu que estava fazendo curso de radialística, eu ia narrar o Campeonato Cearense de 2023 na TV aberta, eu não ia nem acreditar, né? E claro que isso somou o quê? A uma razoável competência que eu, modéstia à parte, eu tenho, e a oportunidade e também a ajuda de muita gente bacana, que a grande maioria das pessoas que me ajudaram para chegar nessa transmissão, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Você chega... Para mim, narrar o Campeonato Cearense esse ano foi o auge da minha carreira. Então, assim, consegui por conta de mérito próprio, mas também por conta de ajuda de muita gente. O Carlos Henrique é uma dessas pessoas, o Bruno Balacó também, todo o sistema da TV Cidade, o José Edson, né? O Miguel também, né? O Miguel também, assim, sabe? Gaída, a galera toda, Viana, ou seja, essa galera realmente, o Savec toda vida me cumprimenta ali, todo mundo ali do Grupo Cidade, não todo mundo, uma boa parte, 95% ali, realmente, eu me senti muito abraçado. Os outros 5% não vale a pena nem comentar, mas eu acho que todo o caminho, mas assim, eu acho que a trajetória... Não, mas vale salientar que é aquela galera que você não dá para ter proximidade com todo mundo, né? Exatamente. Você não tem proximidade. E eu acho que numa trajetória de sucesso, nem que esse sucesso seja pontual, tem que ter a boa parte, a grande maioria, quase que esmagadora da galera que quer o seu bem, mas tem que ter também aquela galera que por qualquer motivo não quer o seu bem e faz parte, parceiro, porque nem tudo pode ser só flores. Eu acho que tem que ter uma galera realmente que não quer o seu bem, para você se esforçar, para também você não se acomodar. E eu acho que essa galera foi importante também, né? Mas eu não quero eles perto de mim, não. Ale, onde você quer chegar daqui a 3 anos? Onde você quer estar? Cara, eu vou terminar algo que daqui para lá, né? Não sei se vai ajudar. Eu não terminei jornalismo ainda, por conta dos afazeres e tudo mais, mas eu vou voltar a partir de agora, vou terminar esse negócio aí que eu amo tanto e, enfim, quero terminar. Vivi tanto na prática, mas acho que é bom, sabe? Um jornalista formado, daqui para lá vou ter terminado, se Deus quiser. Eu já participei de uma cobertura de Copa do Mundo na Verdinho, eu era operador de áudio, e eu acho que a cobertura vai além dos microfones, quem tá falando ali, mas todo mundo da parte técnica, todo mundo que faz o negócio acontecer tá fazendo parte. Então, se o cara tá só no estúdio da rádio, recebendo o sinal da Copa do Mundo, ele tá ali também. Então, eu operei áudio para Ampere, o Caio, lá na Verdinho, em 2018, na Rússia, né? Eles estavam lá e eu tava recebendo os áudios, operei jogo do Brasil também. É outra história, a Copa do Mundo é outra coisa sensacional. E eu queria estar em loco, estar presente. Em 2014 eu era muito novinho, estava começando na web rádio, estava focado na web rádio, e, enfim, não tinha dinheiro para comprar ingresso para ir para estádio, nem aqui no Castelão. Mas aquela Copa foi dolorosa pelo 7-1, mas muito bonita de se ver, principalmente os jogos aqui, né, que a gente teve aqui em Fortaleza. E eu sonho, claro, e vejo, sim, possibilidades reais, não de mim, ou eu, então, Edu, mas qualquer um aqui do estado ou qualquer um do Nordeste ter essa visibilidade. Eu sinto que a gente teve um freio nesse ano, o eixo voltou a concentrar o maior número de jogos, principalmente Copa do Nordeste, Campeonato Cearense na TV fechada, e o pay-per-view, e agora a Série C. Mas eu vejo uma possibilidade em 2026, porque a detentora dos direitos não é mais exclusiva. Ela perdeu a exclusividade. Então, a gente pode ter mais TV aberta, pode ter mais TV fechada e, com certeza, mais stream. Que legal. Mais stream, mais internet. Então, quem sabe, né? Pode ser em loco, pode ser aqui do estúdio, pode ser... Já imaginou Alessandro Oliveira transmitindo no canal de Alessandro Oliveira um jogo do Brasil em Copa do Mundo? Aí. Se eu chegar ao vivo até lá... Não, porque quando você recebeu a notícia, quando eu recebi a notícia que o Caio ia fazer a Copa passada, eu comemorei, cara. É verdade. Eu comemorei pela plataforma oficial da entidade. Exatamente, eu também. Agora, eu não sei se ele está escutando a gente. Você deve estar escutando ainda, que ele dorme tarde, parece trabalho de porteiro. Mas ele tem uma mania que eu acho horrorosa. Ele solta uma notícia no Instagram dele, né? Aí ele solta. Vem de novidade por aí. Baixa o cara que é ansioso. Passa 2 meses pra falar o que é. É um fela da gaita. Ele passa 2 meses, aí você fica. E aí, mano, o que deve ser? Aí você vai atrás, ninguém fala nada. Eu sei o que é, mas eu não posso dizer. Não, eu soube hoje, porque eu já tinha tido quase 2 AVC, né? Eu já tinha tido quase 2. Eu nem tô no meu. Ratinho. Não, eu já sei que é, mas ele tem essa mania horrível,
né? Assim, de só falar, quando ele fez essa notícia dele, ele demorou um mês para contar. Cogitaram tudo, cogitaram até a volta dele lá pro sistema que ele trabalhou antes. Acabou, mas assim, eu também comemorei. Caio César, e aí vai realmente... Ele e o Michel, né, lá de Pernambuco, narraram. Michel, cara. E a história dele, de Oberhard também. Sim. Meu parceiraço. Um dia a gente conta aqui. Então, assim, o fato dele ter ido, um cearense ter narrado pela FIFA, realmente foi assim, algo que todos os narradores cearenses comemoraram junto com ele. E todos aqueles que gostam dele, que ele sabe que a trajetória do Caio é uma trajetória realmente fantástica. E é um espelho pra gente, né? Aquele jogo que eles narravam de manhã da Coreia, ela tinha acordado de manhã para escutar o Caio, mas eu via, só pela amizade. Meus amigos, um abraço, Caio. Antes da gente encerrar, vamos só agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, patrocinadores, galera do Mercado Geladão, o Ítalo. O The Holy Pizza tá na tela aqui, você pode observar. A galera do Geladão, o Ítalo mandou bebida, mandou água, mandou vinho, mandou muita coisa aqui pra gente. Tem quase tudo pra dentro. Edu aproveitou. Ora, tá. Mas é isso mesmo. Você pode seguir a galera do Geladão, o Ítalo no Instagram, que tá no QR Code aí do lado. E a The Holy Pizza também é só procurar no Instagram, tem aí The Holy Pizza, também o QR Code. Ale, Edu, queria que vocês fizessem um mexer de vocês, agradecer, obviamente, a participação dos dois. Queria que você fizesse, Ale, convida a galera pro teu canal, o Edu também, para te acompanhar nas redes sociais. Fiquem à vontade. Tu tem mais canal que eu. Tô no YouTube, meu canal Alessandro Oliveira, meu nome, falo de mídia esportiva lá, de mídia em geral, os bastidores das transmissões, quem vai transmitir o quê, por exemplo, né, a TV Cidade vai transmitir o Campeonato Cearense, transmitiu o Campeonato Cearense, eu que cheguei com a informação primeiro lá, né, e aí teve live e tudo mais, enfim, quando tem esse tipo de notícia, vai lá no meu canal que tem essas informações, não só da mídia local, da mídia nacional. Fofoqueiro não, apurador, É o Léo Dias do Agreste da mídia esportiva. E, enfim, mas não tem treta nenhuma não, Léo Dias, tem cada notícia que ele dá é uma treta. Mas, enfim, é isso. Estou no YouTube, vou lançar um novo projeto agora, que é o Comunicando na Internet, que eu vou ensinar a dar dicas de como comunicar aqui na internet, parte técnica, parte de narração, como montar uma transmissão, roteiro e tudo mais. É um canal que vai ser lançado em breve. E nas minhas redes sociais eu estou mais lá no Instagram, no @eualessandrooliveira, sempre lá postando os conteúdos e as novidades. Edu. Só tem Instagram, né, galera? Isso é só que vocês podem me acompanhar no Instagram. FCF TV, tu tá também? Não, vou dizendo que eu tô. Eu tô bem junto com a Alessandro. Estamos nas narrações da FCF TV. Torcida K também. No Camisa 8 também. Tô por lá também. Assim, onde o negócio tá me chamando. Se tiver uma bicha dessa aqui, ó, eu vou, viu? Não tem nada no Camisa 8. Não, tem no Camisa 8. Não, Camisa 8 não tem, não. Não na hora, depois é uma rola. Se você abriu a boca do jeito que você abriu aqui com isso aqui, imagina lá no Camisa. Não, é melhor não. Não, no Camisa 8 tem depois. Mas outra coisa, quem quiser me seguir, _underline Edu Lima, me segue lá, estamos aí no rumo dos 45 mil, faltando só 44 mil. É isso, meus amigos. Aqui você tem o QR Code também do portal Terra da Luz aqui embaixo para você, pronto, em cima da mão do Alessandro, para você acompanhar todas as notícias, principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo aqui. Lembrando que esse papo vai estar também nas principais plataformas de podcast e onde você quiser, aqui no YouTube do Futebol Rapadura ou no YouTube do portal Terra da Luz, você acompanha completo. Um abraço, até a próxima. Lembrando que semana que vem tem a Décio Maia Júnior, presidente do Ferroviário, aqui com a gente também, a partir das 8h30. Valeu! Vou encerrar.